Você escolheu hoje. Então você deveria ter lido melhor a mulher com quem se casou. Pronto. Foi você quem pediu o divórcio, Augusto, não uma audição para avaliar o quanto eu consigo me humilhar. Faltavam 12 minutos para a abertura do desfile, quando Augusto Valença colocou uma pasta de couro sobre a bancada iluminada do camarim e disse, com a calma de quem acreditava controlar até o último suspiro daquela noite, assine agora, Marina. Depois do encerramento, nossos advogados anunciam que a decisão foi mútua. Ela ainda segurava entre os dedos a agulha usada para ajustar a barra do vestido principal, e por um instante o brilho metálico pareceu mais frio do que a voz do marido. Do lado de fora, coordenadores corriam pelos corredores. Modelos recebiam os últimos retoques e 120 anos de história da Casa Valença aguardavam atrás de uma cortina de veludo. Marina ergueu os olhos. Você escolheu hoje. Augusto não desviou o rosto. Escolhi o único momento em que você não pode fazer uma cena. A resposta atingiu com precisão o lugar onde ainda existia alguma esperança, mas ela não lhe deu o prazer de ver-la sangrar. Abriu a pasta, leu a primeira página e perguntou, e se eu não assinar? Ele aproximou-se um passo, frio, elegante, impecável no smoking escuro. Você assina, porque sem meu sobrenome, sem esta empresa e sem a posição que eu lhe dei, você não tem para onde ir. Atrás dele, Cecília Valença observava em silêncio, os braços cruzados e a boca firme demais para esconder a ansiedade. Marina baixou a agulha, pegou a caneta e respondeu. Então você deveria ter lido melhor a mulher com quem se casou. Ela assinou sem hesitar. Não usou o sobrenome Valença. Escreveu Marina Duarte em letras firmes, como se cada traço devolvesse uma parte de si que havia sido deixada para trás ao longo dos 7 anos de casamento. Augusto olhou a assinatura e franziu a testa, talvez porque esperasse lágrimas, talvez porque tivesse ensaiado respostas para súplicas que nunca vieram. Marina retirou a aliança, colocou-a sobre a folha e empurrou a pasta de volta. Pronto. O rosto dele perdeu por um segundo a rigidez. É só isso? Ela sentiu o peito apertar, mas manteve a voz estável. Foi você quem pediu o divórcio, Augusto, não uma audição para avaliar o quanto eu consigo me humilhar. Cecília se aproximou e recolheu a pasta antes que o irmão reagisse. Chega. O desfile começa em 11 minutos. Marina, você não vai subir ao palco. Marina virou-se lentamente para ela. O discurso está no programa oficial. Cecília sorriu sem calor. O programa mudou. Nesse instante, um assistente surgiu à porta, ofegante. Dona Marina, a equipe inteira está esperando sua confirmação para o encerramento. Cecília respondeu antes dela. O encerramento foi cancelado. O rapaz hesitou, olhando para Marina. No pulso dele havia uma linha de cobre amarrada como uma pulseira fina. Marina percebeu que Augusto também notara, embora não entendesse o significado. Nada foi cancelado. Ela disse, mantenham a sequência original. Cecília segurou seu braço. Você acabou de deixar de ser uma Valença. Marina soltou-se com delicadeza. Exatamente. Agora posso falar sem proteger vocês. O corredor entre o camarim e a entrada da passarela parecia mais estreito do que nunca. Augusto a seguiu até metade do caminho, enquanto Cecília caminhava ao lado dele, repetindo que a segurança deveria impedir Marina de chegar ao palco. Ninguém se moveu. Costureiras, maquiadores, produtores, modelistas e assistentes abriram passagem em silêncio, muitos usando a mesma linha de cobre no pulso. Não era uma rebelião ruidosa, era algo pior para quem estava acostumado a ser obedecido, uma escolha coletiva. Augusto parou diante de uma senhora de cabelos brancos que carregava nos braços o vestido de encerramento, uma peça marfim bordada à mão durante 6 meses. Entregue o vestido para Cecília, ordenou. A mulher apertou o tecido contra o peito. Com todo respeito, senhor Augusto, quem decide quando ele entra é Dona Marina. O espanto dele foi imediato. Este vestido pertence à Casa Valença. A senhora sustentou o olhar. Pertence a muitas mãos. Marina reconheceu nela Dona Ivone, a última pessoa que trabalhara ao lado de sua mãe, e sentiu a emoção ameaçar romper a couraça que construíra. Cecília avançou, furiosa. Vocês perderam a noção de hierarquia. Dona Ivone respondeu sem elevar a voz. Não. Hoje nós lembramos que existimos. Ao fundo, a contagem regressiva começou. 10, 9, 8. Marina olhou para Augusto pela última vez antes de atravessar a cortina. Você pediu o divórcio no pior momento possível. Ele se aproximou,
ainda convencido de que podia detê-la. Para você. Marina respirou fundo. Não, para vocês. A passarela se acendeu sob uma chuva de luz dourada, revelando um salão repleto de empresários, jornalistas, artistas, compradores internacionais e membros de famílias que haviam acompanhado a ascensão da Casa Valença por décadas. O primeiro vestido surgiu ao som de um arranjo de cordas brasileiras, moderno e contido, enquanto imagens antigas dos ateliês da marca eram projetadas ao fundo. Marina permaneceu atrás da cortina durante a primeira sequência, observando cada peça passar como se revisse anos inteiros de sua vida. Havia desenhado algumas coleções durante madrugadas em que Augusto dormia no escritório. Havia negociado pessoalmente com fornecedores quando a empresa quase perdera contratos importantes. Havia convencido artesãs de Minas Gerais, bordadeiras do interior da Bahia e pequenos ateliês de São Paulo a confiar numa casa que prometia finalmente reconhecer seus nomes. Mesmo assim, nos comunicados oficiais, os sucessos sempre pertenciam ao Grupo Valença. Cecília aparecia como estrategista, Augusto como o líder visionário, Marina como a esposa talentosa que acrescentava sensibilidade à marca. Atrás dela, Augusto surgiu sem fazer barulho. Você vai transformar isso numa vingança pública? Marina não se virou. Se eu quisesse vingança, teria falado antes. Ele apertou a mandíbula. Você está ameaçando minha família. Ela acompanhou com os olhos uma modelo usando um casaco bordado por 23 mulheres que nunca haviam sido mencionadas em uma campanha. Sua família se acostumou a chamar de ameaça tudo o que não consegue possuir. Augusto respirou devagar. Pela primeira vez naquela noite, não encontrou uma resposta imediata. Quando a última sequência começou, Cecília recebeu uma mensagem no celular e empalideceu. Ela procurou o diretor de produção, mas ele já havia deixado a lateral da passarela. No telão, em vez do vídeo institucional aprovado pelo conselho, surgiu uma imagem simples, 2 mãos envelhecidas guiando um tecido sob uma máquina de costura. Em seguida, apareceram outras mãos, jovens, marcadas por agulhas, cobertas de giz, segurando réguas, tesouras, linhas, miçangas e pedaços de renda. Nenhum rosto, apenas as mãos que a marca havia usado durante décadas sem transformá-las em memória. Um murmúrio percorreu o salão. Marina sentiu Cecília aproximar-se por trás. Desligue isso imediatamente. Ela continuou olhando para a tela. O vídeo foi aprovado. Por quem? Pelo conselho há 2 anos. Cecília riu, mas a voz saiu tensa. Você não tem autorização para revelar o projeto. Marina finalmente se voltou para ela. Por que está com medo de um projeto que, segundo você, não vale nada? Augusto observava as duas, cada vez mais inquieto. Que projeto é esse? Cecília respondeu depressa. Uma iniciativa experimental que Marina tentou usar para desviar orçamento. Marina não discutiu, apenas olhou para o marido. Você assinou a aprovação. O rosto dele endureceu. Eu nunca autorizei qualquer transferência de propriedade. Eu não disse que autorizou. O apresentador anunciou o nome de Marina e o salão explodiu em aplausos educados. Ela ajeitou a linha de cobre no próprio pulso e avançou para a luz antes que Cecília pudesse segurar. Lá novamente. No centro da passarela, Marina recebeu o microfone sem sorrir. O silêncio cresceu aos poucos, não por ordem, mas porque sua expressão não combinava com um discurso comemorativo. Ela olhou para a primeira fila, onde Augusto ocupava o assento central reservado à presidência da companhia, com Cecília ao lado. A cadeira destinada a Marina permanecia vazia. Durante mais de um século, a Casa Valença vestiu mulheres para casamentos, despedidas, vitórias, lutos e recomeços. Nós gostamos de dizer que cada peça carrega uma história, mas raramente perguntamos quem teve o direito de contar essa história. Alguns convidados trocaram olhares. Marina prosseguiu. Esta noite não é sobre mim, nem sobre a família cujo nome está na fachada. É sobre pessoas que passaram a vida inteira criando beleza sem terem seus nomes impressos em lugar algum. Cecília inclinou-se para Augusto e sussurrou algo urgente, mas ele não se moveu. Há 2 anos, iniciamos um projeto chamado Mãos Invisíveis. Catalogamos técnicas, desenhos, bordados e processos criativos desenvolvidos por profissionais que durante décadas foram chamados apenas de fornecedores, costureiras ou mão de obra. Uma jornalista levantou o celular para gravar. Outros fizeram o mesmo. Marina respirou, sentindo a presença da mãe em cada palavra. Hoje, antes de qualquer celebração,
Eu quero corrigir uma ausência. Quando eu disser seu nome, por favor, levante-se. O primeiro nome foi o de Dona Ivone Ferreira. A senhora apareceu na lateral da passarela ainda segurando o vestido marfim e, por um momento, pareceu assustada com a dimensão do salão. Depois ergueu o queixo e ficou de pé. Marina contou que Ivone criara, 40 anos antes, uma técnica de acabamento usada em mais de 300 peças da marca. O salão aplaudiu. Em seguida vieram Joana Ribeiro e suas irmãs, responsáveis por um bordado floral que a Casa Valença apresentara em Paris, como tradição própria. As três se levantaram de uma mesa distante, chorando. Depois, um modelista que perdera a audição parcial após décadas de trabalho, uma artesã de Salvador que ensinara pontos de renda a 2 gerações de estilistas, um cortador que descobrira a solução para reduzir o desperdício de tecido e nunca recebera crédito. A cada nome alguém se levantava. Alguns estavam entre os convidados. Outros surgiam nas laterais do palco. A linha de cobre aparecia em cada pulso como um fio unindo histórias que a marca mantivera separadas. Marina não exagerava, não acusava, não transformava o momento num tribunal. Apenas citava fatos, datas e contribuições registradas. Essa serenidade tornava tudo mais poderoso. Augusto permaneceu imóvel, mas seu olhar já não estava nela. Percorria o salão, reconhecendo funcionários que cumprimentava havia anos sem jamais saber o que tinham criado. Cecília digitava mensagens freneticamente. Quando percebeu que vários membros do conselho também se levantavam para aplaudir, sua máscara de controle finalmente começou a rachar. Marina chegou ao último cartão. O nome escrito ali não fazia parte da lista oficial. Ela o segurou com as 2 mãos e sentiu a voz falhar pela primeira vez. Elza Duarte. Nenhuma pessoa se levantou. O silêncio mudou de natureza. Marina olhou para o vestido marfim nos braços de Ivone e continuou. Minha mãe trabalhou 32 anos como costureira. Criou soluções que foram usadas em coleções inteiras, mas morreu acreditando que o talento de uma mulher como ela jamais mereceria a assinatura. Quando eu era menina, perguntei por que ela continuava costurando para pessoas que nunca diziam seu nome. Ela respondeu que nenhuma roupa nasce de uma mão só, mas algumas mãos aprendem a desaparecer para que outras possam brilhar. A emoção atravessou o público como uma onda. Augusto baixou os olhos. Ele conhecera Elza pouco antes da morte dela, mas nunca perguntara sobre seu trabalho. Nunca entendera por que Marina guardava aquele velho caderno como se fosse uma herança. Marina ergueu o rosto. Hoje, eu não posso pedir que minha mãe se levante. Então peço algo diferente. Se alguma vez você criou, costurou, cortou, bordou, carregou, limpou, organizou, fotografou ou protegeu uma peça desta casa sem receber o devido reconhecimento, fique de pé. Por alguns segundos, ninguém se moveu. Cecília quase sorriu. Então Dona Ivone ergueu-se novamente. Atrás dela, uma fileira inteira de costureiras ficou de pé. Técnicos de luz, assistentes e modelistas fizeram o mesmo. Em menos de 1 minuto, quase todo o salão estava levantado. O aplauso começou no fundo, tímido, e cresceu até se tornar impossível de ignorar. Não era um gesto cerimonial. Era uma ruptura. Jornalistas se levantaram para filmar melhor. Compradores internacionais acompanharam o movimento. Convidados que jamais haviam entrado num ateliê ficaram de pé porque compreenderam que permanecer sentados os colocaria do lado errado daquela imagem. Augusto levantou-se por último entre os membros da família Valença. Marina viu quando ele o fez. Não sentiu vitória. Sentiu uma dor funda, porque durante 7 anos desejara que aquele homem enxergasse o que ela via, e ele só se levantava agora, quando o mundo inteiro o observava. Cecília permaneceu sentada, seu rosto, iluminado pelo telão, parecia esculpido em gelo. Marina esperou o aplauso diminuir e concluiu. A partir de hoje, cada criação apresentada por esta casa deverá carregar os nomes de quem realmente a produziu. O projeto Mãos Invisíveis não é uma campanha, é um compromisso registrado, aprovado e vinculado a esta coleção. Um burburinho atravessou as primeiras filas. Augusto olhou bruscamente para Cecília. Marina continuou. Esta é também minha última noite como integrante da família Valença. Assinei meu divórcio há poucos minutos. Não anuncio isso para pedir compaixão, mas para deixar claro que nenhum compromisso assumido aqui depende do meu casamento. O silêncio caiu com violência. Cecília finalmente se levantou, mas não para aplaudir. Desliguem o microfone, ordenou. Ninguém obedeceu. Marina devolveu o microfone e saiu da passarela sob um aplauso ainda mais forte.
Assim que atravessou a cortina, suas pernas perderam a firmeza. Dona Ivone pousou o vestido sobre uma arara e segurou seus ombros. Respira, menina. Marina tentou responder, mas apenas assentiu. Todo o autocontrole usado diante de 800 pessoas agora cobrava seu preço. Ela entrou no pequeno depósito de tecidos ao lado do camarim e fechou a porta, buscando alguns segundos de escuridão. Não chorou pelo sobrenome devolvido, nem pela casa que teria de deixar. Chorou pela expressão de Augusto quando ela anunciou o divórcio. Havia surpresa, sim, mas também uma ferida que ele próprio abrira e agora parecia incapaz de reconhecer. A porta se abriu. Augusto entrou e a fechou atrás de si. Você planejou isso. Marina limpou o rosto com a ponta dos dedos. Planejei o projeto. O divórcio foi sua contribuição. Ele lançou um olhar duro. Você me expôs diante do país inteiro. Eu não disse quem pediu a separação. Não precisava. Você sabia o que todos concluiriam. Marina riu sem humor. É curioso. Você acabou de me acusar de desviar dinheiro, ameaçou tirar meu cargo e colocou um documento de divórcio diante de mim minutos antes do desfile. Mas o seu problema é a conclusão das pessoas. Augusto se aproximou. Você devia ter me contado sobre essa cláusula. Ela sustentou o olhar. Eu contei. Há 2 anos. Você assinou. Ele negou com a cabeça, mas a convicção já não era absoluta. Marina abriu a bolsa e retirou uma cópia dobrada do documento. Não a entregou. Apenas mostrou a última página, onde a assinatura de Augusto aparecia abaixo da aprovação do projeto Mãos Invisíveis. Naquele dia, você estava tentando impedir que seu pai vendesse 2 imóveis da família para cobrir uma dívida. Eu levei o projeto ao seu escritório, expliquei que os criadores precisavam ter seus direitos reconhecidos antes da coleção do centenário. Você disse que confiava em mim e assinou sem ler. Augusto fitou a própria assinatura como se pertencesse a outro homem. Isso não autoriza você a reter propriedade da empresa. Eu não retenho nada. Então por que Cecília encontrou pagamentos fora do padrão? Marina guardou a folha. Porque ela lhe mostrou os pagamentos sem os contratos que explicam cada valor. Ele passou a mão pelo rosto. Você está dizendo que minha irmã falsificou relatórios? Estou dizendo que você pediu o divórcio antes de me fazer essa pergunta. A frase o atingiu mais do que qualquer acusação pública. Augusto ficou em silêncio. Marina abriu a porta. A verdade não muda o que aconteceu aqui. Ele segurou a maçaneta antes que ela saísse. Você assinou rápido demais. Marina olhou para a mão dele e depois para seu rosto. Não. Você demorou demais para perceber que eu já estava cansada. No corredor, Cecília esperava com 2 advogados e o diretor financeiro. Marina Duarte, disse ela, pronunciando o nome como uma ameaça. A partir deste momento, você está afastada de qualquer função na Casa Valença. Seus acessos serão bloqueados e todo o material relacionado à coleção deverá permanecer aqui. Marina encarou o diretor financeiro que evitou seu olhar. O vestido de encerramento também. Cecília respondeu, principalmente ele. Dona Ivone surgiu ao lado da arara. Esse vestido não sai daqui sem a autorização dos criadores. Cecília perdeu a paciência. A Casa Valença pagou por cada centímetro desse tecido. Marina falou antes que a discussão explodisse. Pagou pela execução. Os direitos criativos seguem o acordo aprovado pelo Conselho. Um dos advogados abriu uma pasta e começou a procurar o documento. Cecília ficou pálida por um instante quase imperceptível. Augusto percebeu. Você sabia desse acordo? Ela se voltou para o irmão. Sei que Marina está tentando usar uma iniciativa social para tomar controle de ativos da empresa. Não foi isso que perguntei. O corredor silenciou. Cecília respirou fundo e recuperou o tom calculado. Discutiremos no conselho. Agora precisamos conter o desastre que ela criou. Marina pegou sua bolsa. O desastre não foi criado hoje. Hoje ele apenas ficou de pé. Ao passar por Augusto, não diminuiu o passo. Ele a chamou pelo nome, mas ela continuou andando entre os funcionários que abriam caminho para sua saída. Do lado de fora do centro de eventos, a chuva fina de São Paulo tornava as luzes da Avenida Paulista líquidas sobre o asfalto. Marina entrou no carro de uma assistente, recusando o veículo oficial da família. Antes de fechar a porta, olhou para o prédio e viu dezenas de pessoas ainda reunidas nas janelas, algumas com a linha de cobre presa ao pulso. Ela não sabia onde dormiria na noite seguinte, nem quanto tempo levaria para recuperar os objetos pessoais deixados no apartamento que dividia com Augusto.
Também não sabia quantas manchetes transformariam sua dor em espetáculo antes do amanhecer, mas sabia que não voltaria para pedir permissão para existir. Dentro do edifício, Augusto retornou ao camarim vazio. A pasta do divórcio continuava sobre a bancada, com a aliança de Marina apoiada sobre a assinatura. Cecília havia saído para falar com a imprensa e pela primeira vez ele ficou sozinho diante do que fizera. Abriu o documento antigo, que um advogado encontrara nos arquivos digitais. Na terceira página, leu a cláusula que vinculava a coleção do centenário ao reconhecimento formal de cada criador. Na última viu sua assinatura, mas havia algo mais. O arquivo registrava uma alteração feita 6 semanas antes, usando as credenciais de Cecília. A mudança não anulava o projeto, apenas removia, dos relatórios enviados a Augusto, todas as páginas que explicavam os pagamentos. Ele levantou os olhos para a porta por onde Marina saíra e sentiu o controle escapar de suas mãos. Sobre a mesa, o telefone vibrou com uma mensagem de Cecília. Não fale com Marina. Ela preparou isso para destruir você. Augusto olhou novamente para a assinatura, depois para a aliança. Pela primeira vez, perguntou-se se a pessoa que preparara tudo não tinha sido sua própria irmã. Às 6h20 da manhã, o vídeo já tinha atravessado o país. Marina acordou no sofá da pequena sala de Luana, sua assistente de produção, com o celular vibrando sobre o tapete e a sensação de que havia dormido dentro de uma tempestade. A primeira manchete dizia que a esposa do CEO da Casa Valença anunciara o divórcio diante de 800 pessoas. A segunda perguntava quem era a mulher capaz de fazer a elite de São Paulo se levantar. A terceira era mais cruel. Marina Duarte teria usado o desfile do centenário para se vingar da família que a transformara em alguém. Ela fechou os olhos ao ouvir novamente sua própria voz no vídeo, firme diante do salão, enquanto os comentários cresciam a cada segundo. Alguns a chamavam de corajosa. Outros diziam que tudo fora encenado para promover uma marca pessoal. Luana apareceu com 2 canecas de café e a preocupação mal escondida. Tem jornalistas na portaria desde as 5. Marina sentou-se devagar, ainda usando a calça preta e a camisa de seda da noite anterior. Eles descobriram onde você mora? Não. Estão na frente da sua casa. A expressão saiu antes que ela conseguisse controlar. Sua casa, o apartamento em que escolhera os móveis, onde aprendera os silêncios de Augusto e onde ainda estavam os vestidos da mãe, as fotografias do casamento e os desenhos das primeiras coleções. O telefone vibrou novamente. Era uma mensagem do departamento jurídico da Casa Valença, convocando-a para uma reunião extraordinária às 9. Logo abaixo, uma mensagem de Augusto permanecia sem resposta. Precisamos conversar antes do conselho. Marina virou o aparelho sobre a mesa. Agora ele precisa. No edifício da Faria Lima, Cecília já ocupava a cabeceira da sala de reuniões quando Augusto entrou. Os outros conselheiros falavam baixo, acompanhando nos tablets a repercussão do desfile e a queda das ações do grupo controlador. A ausência de Marina parecia ocupar mais espaço do que qualquer pessoa ali presente. Cecília fechou a apresentação e esperou a porta se fechar. Temos 2 crises. A primeira é pública, a segunda é patrimonial. Augusto sentou-se sem tirar os olhos dela. Você alterou os relatórios do projeto Mãos Invisíveis? Cecília não demonstrou surpresa. Eu reorganizei informações que estavam sendo usadas para confundir o conselho. Removeu páginas. Eliminei material promocional de um relatório financeiro. Augusto empurrou sobre a mesa a cópia encontrada no arquivo digital. As páginas explicavam os pagamentos. Um dos conselheiros pigarreou, desconfortável. Cecília inclinou-se para o irmão. Marina fez você assinar um projeto que vinculava a coleção mais importante da empresa a pessoas sem responsabilidade sobre os prejuízos. Isso não é proteção criativa, é chantagem institucional. Augusto sentiu a velha irritação crescer, mas havia uma rachadura nova sob ela. Por que o comunicado afastando Marina foi escrito 3 semanas atrás? Pela primeira vez, Cecília demorou a responder, porque eu sabia que isso aconteceria. O divórcio não tinha sido decidido há 3 semanas. A traição dela, sim. Cecília abriu uma pasta e projetou planilhas no telão. Valores haviam sido pagos a pequenos ateliês, consultores e artesãos sem seguir o padrão habitual da companhia. Ela estava criando uma rede fora do nosso controle. Quando você finalmente entendeu, já era tarde. Augusto reconheceu os números. Eram os mesmos que o haviam feito acreditar que Marina preparava uma saída. Ainda assim, a assinatura escondida no arquivo continuava pesando em sua mente. Quero os contratos completos.
Cecília sorriu com uma paciência rígida. Você vai tê-los, depois que votarmos o afastamento dela. Marina chegou à Casa Valença sem maquiagem, usando um vestido azul marinho simples e carregando a cópia do projeto junto ao corpo. Os fotógrafos cercaram o carro antes que ela alcançasse a entrada. Marina, você planejou o divórcio? A empresa pertence a você? Augusto sabia do discurso. Você desviou dinheiro da Casa Valença? Ela continuou andando, mas a última pergunta a fez reduzir o passo. A acusação já havia vazado. Não era uma suspeita reservada ao conselho. Alguém decidira transformá-la em culpada antes mesmo da reunião começar. Dentro do elevador privativo, Marina observou sua imagem refletida no metal e lembrou-se da mãe dizendo que pessoas poderosas raramente precisavam mentir por completo. Bastava escolher qual parte da verdade seria mostrada primeiro. Quando as portas se abriram, 2 seguranças aguardavam por ela. Um deles era Paulo, funcionário antigo que costumava levar café ao ateliê durante as madrugadas de fechamento. Ele evitou seu olhar. Dona Marina, precisamos recolher seu crachá. Ela o entregou sem protestar. Você recebeu essa ordem hoje? Paulo hesitou. Ontem à tarde, Marina sentiu o frio percorrer a coluna. Ontem à tarde, Augusto ainda não havia colocado a pasta do divórcio diante dela. Isso significava que Cecília preparara seu afastamento antes do pedido ser assinado. Ao entrar na sala do conselho, Marina encontrou a cadeira reservada a ela posicionada diante da mesa, como se fosse interrogada. Cecília indicou o assento. Obrigada por vir. Marina permaneceu de pé. Não vim para agradecer. O diretor jurídico iniciou a reunião, lendo uma declaração cuidadosamente construída. Marina estava temporariamente afastada de todas as funções enquanto a empresa investigava pagamentos considerados irregulares, uso indevido de propriedade intelectual e possível conflito de interesses. Quando ele terminou, Cecília deslizou um documento sobre a mesa. Se você assinar este acordo de confidencialidade, preservaremos seu nome enquanto a auditoria acontece. Marina leu as primeiras cláusulas. O texto a proibia de mencionar o projeto Mãos Invisíveis, os contratos com artesãos, a estrutura de autoria coletiva e qualquer informação relacionada à venda ou reorganização da empresa. Não era um acordo de silêncio sobre o divórcio. Era uma tentativa de enterrar tudo o que havia sido revelado na passarela. Este documento não protege meu nome, disse ela. Protege o de vocês. Cecília manteve o tom sereno. Sem ele, seremos obrigados a responder publicamente às suspeitas. Vocês já responderam. A imprensa me perguntou sobre desvio de dinheiro antes de eu entrar no prédio. Alguns conselheiros se entreolharam. Augusto apoiou as mãos sobre a mesa. Ninguém aqui autorizou esse vazamento. Marina o encarou. Então sua empresa perdeu o controle ou sua família está mentindo? Qual opção você prefere? Ele se levantou. Não transforme tudo numa guerra. Ela sentiu a raiva romper a exaustão. Você me entregou um pedido de divórcio minutos antes do evento mais importante da minha carreira e depois ficou surpreso quando eu não protegi sua imagem. A guerra não começou comigo. Cecília interrompeu antes que Augusto respondesse. Assine e saia com dignidade. Marina fechou o documento. Dignidade foi a única coisa que vocês não conseguiram me tirar. Por isso precisam que eu a entregue voluntariamente. A votação confirmou o afastamento por 6 votos contra 2. Augusto se absteve. Para os demais, aquilo poderia parecer cautela. Para Marina, foi uma escolha mais clara do que um voto contra ela. Quando a reunião terminou, os conselheiros saíram em pequenos grupos, alguns oferecendo expressões de solidariedade que não exigiam coragem. Cecília recolheu as pastas e ordenou que uma equipe acompanhasse Marina até seu antigo escritório. Augusto permaneceu junto à janela, olhando a cidade sem realmente vê-la. Marina passou por ele, mas sua voz a deteve. Eu não votei pelo seu afastamento. Ela virou o rosto. Também não votou contra. Preciso entender o que aconteceu. Você precisava entender antes de me acusar. Augusto se aproximou. Os números existem, Marina. Você transferiu milhões para empresas ligadas ao projeto. Transferi pagamentos aprovados a pessoas que trabalharam durante 2 anos, sem me informar. Eu lhe entreguei relatórios mensais. Relatórios que não mencionavam controle compartilhado da coleção. Ela quase sorriu diante da ironia. Os relatórios mencionavam. Alguém escolheu o que você receberia. Augusto apertou os lábios. Então prove. A frase caiu entre os dois como uma porta fechada.
Marina demorou a responder porque ainda havia nela uma parte pequena e humilhante que desejava ouvir outra coisa, que ele acreditava nela, que iria suspender a reunião, que enfrentaria Cecília mesmo sem garantias. Em vez disso, ele pedira provas como qualquer acusador. Você é meu marido, ela disse baixinho. Ou era. Não deveria ter esperado que eu apresentasse uma defesa antes de decidir se merecia confiança. Augusto baixou a voz. E eu não deveria ter descoberto no palco que você construiu uma estrutura capaz de bloquear a própria empresa. Marina sustentou seu olhar. Você não descobriu no palco. Descobriu quando finalmente prestou atenção. O antigo escritório de Marina já parecia pertencer a outra pessoa. Seu nome havia sido removido da porta, o computador estava bloqueado e 2 caixas vazias esperavam sobre a mesa. Uma funcionária de recursos humanos observava enquanto ela recolhia cadernos, lápis, amostras de tecido e fotografias. Marina encontrou, no fundo de uma gaveta, o primeiro desenho que apresentara à Casa Valença. Augusto o havia guardado depois de uma reunião em que ninguém acreditara nela. Na margem, ele escrevera: confie no que você vê antes que os outros enxerguem. Ela passou o polegar sobre a frase e sentiu vontade de rasgar o papel. Em vez disso, dobrou-o e colocou-o na caixa. A confiança entre eles não desaparecera de uma vez. Fora sendo substituída por pequenas concessões, reuniões adiadas, perguntas não feitas e decisões tomadas em nome da proteção. Quando saiu, dezenas de funcionários estavam reunidos no corredor. Ninguém aplaudiu. Aquele silêncio não precisava de espetáculo. Paulo devolveu discretamente o crachá que havia recolhido. Não posso deixar a senhora usar, mas achei que deveria ficar com ele. Marina segurou o cartão e viu sua fotografia ao lado do nome Marina Valença. Obrigada. Uma jovem costureira se aproximou e amarrou uma nova linha de cobre ao redor da alça da caixa. Nós não vamos deixar desaparecerem de novo. Marina precisou respirar antes de responder. Não façam nada que coloque o trabalho de vocês em risco. Dona Ivone, parada ao fundo, respondeu por todos. Trabalho sem nome também é uma forma de risco. Ela voltou ao apartamento no fim da tarde. A imprensa continuava na entrada, mas os seguranças a conduziram pela garagem. Ao abrir a porta, encontrou Augusto esperando na sala, sem paletó, com a gravata solta e 2 copos de água intocados sobre a mesa. O ambiente parecia igual ao da manhã anterior, mas cada objeto agora carregava a estranheza de uma exposição montada sobre a vida de outras pessoas. Você não respondeu minhas mensagens, disse ele. Marina colocou as caixas junto à parede. Estava ocupada sendo afastada da empresa que ajudei a reconstruir. Augusto ignorou o golpe. Quero conversar sem Cecília, sem conselho e sem advogados. Ontem seria um bom momento. Ontem eu tinha provas de que você estava preparando uma saída. Não. Ontem você tinha planilhas sem contratos. Ele passou a mão pelos cabelos. Você poderia ter explicado. Marina o encarou, cansada demais para proteger qualquer delicadeza. Eu tentei durante meses. Toda vez que perguntava sobre os cortes de orçamento, você dizia que Cecília estava cuidando. Quando avisei que os contratos dos ateliês precisavam ser preservados, você disse que eu estava emocional demais. Quando pedi acesso às negociações com investidores, você disse que eu deveria me concentrar na coleção. Você me retirou de cada sala onde a verdade poderia aparecer e agora pergunta por que eu não expliquei. Augusto ficou imóvel. Eu estava tentando evitar que você fosse arrastada para uma crise financeira. Você não me protegeu da crise. Protegeu a crise de mim. Ela caminhou até o quarto e abriu o armário. Vou pegar o necessário. Augusto a seguiu e parou na porta enquanto Marina dobrava roupas dentro de uma mala. O gesto repetia tantas despedidas que ele vira na infância que seu rosto perdeu parte da dureza. Você realmente vai embora. Marina não olhou para ele. Assinei o divórcio. Isso não significa que precisa sair hoje. Ela colocou uma camisa branca na mala. Você esperava que eu ficasse onde? Aqui também é sua casa. Há 24 horas. Você disse que sem seu sobrenome eu não teria para onde ir. Augusto desviou os olhos. Eu estava com raiva. Não. Você estava seguro. Acreditava que eu teria medo suficiente para aceitar qualquer coisa. O silêncio dele confirmou mais do que uma confissão. Marina fechou uma gaveta e encontrou uma fotografia dos dois em Paraty, tirada no 2º ano de casamento. Augusto sorria sem a cautela que mais tarde se tornaria habitual. Ela colocou a foto virada para baixo. Por que você não lutou? Ele perguntou. A pergunta saiu baixa, quase infantil. Marina parou.
Lutei por 7 anos. Não estou falando da empresa. Eu também não. Ele entrou no quarto. Você assinou sem pedir tempo, sem perguntar se havia outra pessoa, sem tentar entender. Marina sentiu a dor transformar-se em incredulidade. Você queria que eu implorasse. Augusto não respondeu. Era isso, ela continuou. Você queria ver se eu ainda precisava de você. Ele aproximou-se, ferido e defensivo. Eu precisava saber se nosso casamento significava alguma coisa, e decidiu testá-lo, destruindo-o. Marina fechou a mala. Isso não é amor, Augusto. É controle vestido de medo. Por alguns segundos, o único som foi o fechamento do zíper. Augusto tocou a alça da mala antes que ela a levantasse. Havia alguém ajudando você? Marina entendeu a pergunta. Você ainda acha que eu planejava fugir? Quero saber por que tantos funcionários obedeceram a você e não à diretoria. Porque eu sei seus nomes. Ele soltou a mala lentamente. Marina caminhou até a cômoda e abriu a gaveta inferior, onde guardava o velho caderno de capa verde pertencente à mãe. As páginas estavam preenchidas com desenhos, medidas, observações e frases escritas durante décadas de trabalho. Ela o segurou contra o peito. Augusto reconheceu o objeto. Você nunca me deixou ler. Porque você nunca perguntou o que havia dentro. Não faça de mim um homem que ignorou tudo. Marina sentiu os olhos arderem. Você não ignorou tudo. Houve um tempo em que me escutava. Foi por isso que fiquei tanto tempo esperando que voltasse. A honestidade o desarmou. Augusto deu um passo, mas ela recuou. Não me toque agora. Ele parou. Marina, eu não quero que você saia acreditando que nosso casamento foi uma mentira. Ela segurou a mala. Não foi. Foi verdadeiro até o momento em que você decidiu que sua suspeita valia mais do que minha palavra. Na porta ele perguntou, e se eu descobrir que você está dizendo a verdade? Marina o olhou pela última vez dentro daquele quarto. Então terá descoberto tarde demais para impedir que eu vá. Talvez não tarde demais para descobrir quem você escolheu ser. O ateliê no Bom Retiro estava fechado havia quase 3 anos. Depois da morte de Elsa, Marina mantivera o aluguel porque não conseguia vender as máquinas, os manequins e as mesas cobertas de marcas deixadas por décadas de corte. Dona Ivone tinha a chave. Quando abriu a porta naquela noite, o cheiro de tecido antigo, madeira e óleo de máquina recebeu Marina como uma memória física. Você pode ficar no quarto dos fundos até decidir o que fazer, disse Ivone. Não é o apartamento da Paulista. Marina colocou a mala no chão. Ainda bem. A senhora acendeu as luzes uma a uma. Nas paredes, moldes amarelados dividiam espaço com fotografias de Elsa, jovem e séria, trabalhando ao lado de outras mulheres. Marina passou os dedos sobre uma máquina Singer antiga e sentiu a tensão do dia começar a se desfazer. Minha mãe teria odiado o discurso, murmurou. Ivone sorriu. Teria reclamado que você falou demais e depois contaria para todo mundo que foi sua ideia. Marina riu pela primeira vez desde a noite anterior, mas a risada terminou em choro. Ivone não tentou interromper. Apenas a abraçou enquanto Marina finalmente permitia que o corpo reconhecesse o que havia perdido. Eu ainda amo aquele homem, confessou. Isso é o pior. Ivone afagou seus cabelos. Não. O pior seria amar e continuar aceitando qualquer coisa para não perder. Depois afastou-a com delicadeza. Agora chore o necessário. Amanhã nós vamos abrir as caixas do projeto. Se estão dizendo que você roubou dinheiro, vamos descobrir de onde tiraram essa mentira. Na manhã seguinte, Marina espalhou sobre a maior mesa do ateliê cópias de contratos, planilhas impressas e notas de produção guardadas fora dos servidores da empresa. Não eram arquivos secretos, faziam parte do acompanhamento normal do projeto, preservado porque muitos ateliês pequenos ainda trabalhavam com documentos físicos. Cada pagamento considerado suspeito correspondia a uma etapa específica: desenvolvimento de bordado, sessão de técnica, consultoria de modelagem e testes de matéria-prima ou compensação por autoria. Não havia duas quantias idênticas porque nenhuma contribuição fora tratada como mão de obra genérica. Às 11, Helena Sampaio, antiga analista financeira da Casa Valença, chegou usando óculos escuros e olhando para os 2 lados da rua antes de entrar. Ela deixara a empresa 4 meses antes, sem explicar o motivo. Não posso ficar muito, disse, retirando um pendrive da bolsa. Marina apontou para a mesa. Você reconhece essas classificações? Helena examinou as planilhas e respirou fundo. Reconheço o formato original, mas não foi esse que chegou ao conselho. Ela abriu o computador antigo do ateliê
e mostrou duas versões do mesmo relatório. Na primeira, cada pagamento estava vinculado ao contrato correspondente. Na segunda, as colunas de justificativa haviam sido removidas e os valores agrupados sob a categoria Desenvolvimento Externo. Quem alterou? Perguntou Marina. Helena hesitou. As solicitações vinham do gabinete de Cecília. Você tem provas? Tenho registros de revisão, mas meu acesso foi encerrado depois que questionei a mudança. Marina percebeu o medo na voz dela. Por que não me procurou antes? Helena tirou os óculos. Porque disseram que Augusto sabia. A revelação não trouxe alívio. Se Augusto soubesse, a traição seria maior. Se não soubesse, significava que Cecília controlava informações essenciais sem que ele percebesse. Helena abriu outra pasta e mostrou um documento de comunicação interna. Era um rascunho de nota oficial anunciando o afastamento de Marina por perda de confiança. A data de criação era 22 dias anterior ao desfile. A versão mais recente incluía uma frase sobre o divórcio, acrescentada poucas horas antes de Augusto entrar no camarim. Esse comunicado foi preparado antes de qualquer acusação formal, disse Marina. Helena assentiu. E há mais. Ela abriu uma sequência de e-mails sobre um grupo estrangeiro interessado em adquirir parte da Casa Valença. Os nomes estavam ocultos, mas uma cláusula aparecia repetidamente. A compra dependia da eliminação de obrigações criativas externas e da centralização integral das propriedades ligadas à coleção do centenário. Marina leu 3 vezes. Mãos Invisíveis impede a venda. Impede que a coleção seja transferida sem o consentimento dos criadores. Então não estão tentando me afastar porque acreditam que roubei a empresa. Marina sentiu a verdade tomar forma, ainda incompleta. Estão tentando me transformar em ladra porque o projeto bloqueia uma negociação. Helena fechou o computador. Eu não sei até onde Augusto está envolvido. Marina olhou para a fotografia da mãe na parede. Nem eu, e essa é a parte que mais dói. Enquanto Marina organizava as provas, Augusto atravessava o apartamento vazio sem conseguir reconhecer a própria vida. O lado dela do armário permanecia quase intacto, mas as poucas ausências pareciam gritar. Marina levara roupas simples, o caderno da mãe e os desenhos que guardava no escritório de casa. Deixara joias, bolsas, objetos caros e tudo o que poderia alimentar a acusação de que dependia do dinheiro dos Valença. Sobre a mesa da cozinha, ele encontrou uma pasta com cópias de relatórios mensais enviados ao seu gabinete. Abriu o primeiro. As páginas explicavam com clareza os contratos de autoria. No canto superior, havia um carimbo de recebimento. Augusto reconheceu o nome da própria secretária executiva. Ligou imediatamente. Silvia, os relatórios do projeto Mãos Invisíveis chegavam completos ao meu escritório. Do outro lado, houve uma pausa. Chegavam. Por que eu recebia versões resumidas? Dona Cecília dizia que o senhor havia pedido para retirar anexos operacionais. Augusto fechou os olhos. Eu nunca pedi. O silêncio dela mudou de tom. Senhor Augusto, devo registrar essa conversa? Ainda não. Ele desligou e viu uma mensagem de Cecília convocando uma reunião com investidores naquela tarde. Logo depois, recebeu uma notificação jurídica. Marina recusara o acordo de confidencialidade. Augusto deveria ter sentido raiva. Em vez disso, sentiu medo, não de perder a empresa, mas de perceber que talvez tivesse usado as mentiras de Cecília para justificar uma decisão que desejava por razões mais íntimas. Ele realmente esperara que Marina implorasse. E agora, sozinho no lugar onde acreditava ter-la mantido segura, entendeu que confundira segurança com impossibilidade de partir. No fim da tarde, Helena se preparava para sair do ateliê quando o celular de Marina tocou. Era um número desconhecido. A mensagem continha apenas uma imagem do rascunho do comunicado de afastamento e uma frase: "Pare de procurar, ou os ateliês serão os primeiros a pagar." Marina mostrou a tela a Ivone e Helena. Nenhuma das duas falou imediatamente. A ameaça não mencionava violência. Era mais precisa. Quem enviara sabia que Marina suportaria ataques contra si mesma, mas não colocaria em risco os pequenos negócios que dependiam dos contratos com a Casa Valença. Ivone cruzou os braços. Eles acham que você vai recuar. Marina observou as pilhas de documentos e lembrou-se de Augusto dizendo que ela deveria provar a própria inocência. Pela primeira vez, compreendeu que não bastava provar que não roubara. Precisava descobrir quem se beneficiava da mentira e por que tantos movimentos haviam sido preparados antes do pedido de divórcio. Ela respondeu a mensagem com uma única frase:
Se ameaçar essas pessoas outra vez, eu torno tudo público. Helena arregalou os olhos. Isso pode acelerar a venda. Marina guardou o celular. Então vamos acelerar mais. Naquele mesmo instante, no 28º andar da Casa Valença, Cecília apresentou ao conselho o calendário para concluir a negociação em 10 dias. Augusto ouviu em silêncio até notar, entre os anexos, a mesma cláusula sobre obrigações criativas externas. Quando perguntou por que o projeto de Marina precisava ser eliminado antes da venda, Cecília fechou a pasta e respondeu: porque enquanto ela controlar aquelas pessoas, controlará a empresa. Augusto olhou para a irmã e percebeu que ela não estava com medo de Marina roubar a Casa Valença. Estava com medo de que Marina impedisse alguém de vender. Lá, a primeira manchete apareceu antes das 7 da manhã. A costureira que quis tomar a Casa Valença. A palavra costureira não vinha como homenagem, mas como arma. O texto descrevia Marina como uma mulher ambiciosa que entrara na família certa, conquistara acesso aos bastidores e depois usara trabalhadores vulneráveis para pressionar uma empresa centenária. Havia fotografias antigas dela ao lado de Augusto, trechos de planilhas sem contexto e uma fonte anônima afirmando que o projeto Mãos Invisíveis era apenas a fachada de uma marca pessoal. Marina leu tudo em silêncio no ateliê, enquanto Dona Ivone preparava café e Helena tentava descobrir quem fornecera os documentos à imprensa. Eles publicaram valores exatos, disse Helena, ampliando uma imagem no computador. Esses números vieram do relatório interno. Marina fechou a página. Cecília não quer apenas me afastar. Quer me transformar numa ameaça antes da votação da venda. O telefone começou a tocar. Um comprador cancelou uma reunião. Depois outro. Um ateliê do interior informou que recebera aviso de suspensão de contratos. Em menos de uma hora, 3 pequenas oficinas ligadas ao projeto procuraram Marina com a mesma pergunta. Perderiam o trabalho por terem permitido que seus nomes fossem divulgados? Ela apertou o aparelho com força. Ninguém vai perder nada por minha causa. Dona Ivone colocou a caneca diante dela. Não prometa o que ainda não pode controlar. Marina sustentou o olhar da senhora. Então vou controlar. Helena balançou a cabeça. Você não tem mais cargo, acesso ou proteção jurídica dentro da empresa. Marina abriu a pasta com os contratos. Tenho os fatos, e ao contrário deles, não preciso inventar uma história. Na Casa Valença, a crise se transformava em argumento para vender depressa. Os investidores estrangeiros haviam antecipado uma videoconferência, alegando preocupação com o impacto reputacional do conflito. Cecília apareceu impecável diante do conselho, como se não tivesse dormido apenas 2 horas. Quanto mais tempo permitirmos que Marina controle a narrativa, maior será a desvalorização, declarou. A venda precisa ser concluída antes que parceiros comerciais abandonem a marca. Augusto observou os gráficos sem ouvir metade das palavras. Na noite anterior, passara horas comparando versões dos relatórios e encontrara a mesma sequência. Documentos completos chegavam ao gabinete, eram reduzidos por ordem de Cecília e depois apresentados a ele como resumos executivos. Aquilo não provava que Marina fosse inocente de tudo, mas provava que ele tomara decisões com base em informações manipuladas. Quando Cecília exibiu o recorte da manchete ofensiva, Augusto perguntou: quem entregou os relatórios ao jornal? Ela nem piscou. A imprensa consegue informações. Informações internas protegidas por sigilo. Você deveria estar mais preocupado com o conteúdo do que com a origem. Augusto fechou a pasta. O conteúdo foi alterado. Um conselheiro levantou os olhos. Cecília inclinou-se para o irmão. Cuidado com o que está sugerindo. Estou perguntando por que as páginas que explicavam os pagamentos desapareceram antes de chegarem a mim. A sala ficou imóvel. Cecília respirou devagar. Porque você não precisava de 140 páginas sobre bordados, licenças e autoria para entender que sua esposa estava construindo poder fora da estrutura da empresa. Augusto sentiu a frase atravessá-lo. Minha esposa. Ela percebeu a mudança tarde demais. Ex-esposa, em breve. Ele se levantou. Suspenda as notificações enviadas aos ateliês. Não posso. Você pode. Foi você quem autorizou. Cecília também se levantou. Se recuarmos agora, parecerá que Marina venceu. Augusto a encarou. Talvez esse seja o problema. Você está tratando isso como uma disputa pessoal, não como uma investigação. Horas depois, Marina recebeu a ligação de uma apresentadora de televisão oferecendo espaço para uma entrevista ao vivo.
A proposta vinha disfarçada de oportunidade, mas as perguntas enviadas antecipadamente revelavam o objetivo. Queriam que ela chorasse, atacasse Augusto e confirmasse que o casamento fora uma guerra. Ela recusou. Se ficar em silêncio, eles vão preencher o espaço por você, alertou Helena. Marina sabia. O silêncio que sempre usara para preservar dignidade agora poderia ser transformado em culpa. Mesmo assim, não queria transformar uma ruptura íntima em espetáculo. Vou falar sobre os contratos quando tivermos tudo organizado. Sobre o casamento, não. Dona Ivone entrou com uma caixa de envelopes antigos e colocou-a sobre a mesa. Sua mãe guardava cópias de tudo. Dentro havia recibos, esboços, cartas e anotações de técnicas desenvolvidas por costureiras que haviam trabalhado para a Casa Valença muito antes do projeto Mãos Invisíveis existir. Marina abriu uma carta datada de 20 anos antes, enviada por sua mãe ao fundador da marca. Elsa pedia reconhecimento por um método de sustentação usado em vestidos de gala. A resposta, assinada por um assistente, agradecia a colaboração e dizia que todo o trabalho realizado nas oficinas pertencia exclusivamente à empresa. Marina sentiu o peito apertar. Foi por isso que ela nunca acreditou que receberia crédito. Ivone assentiu. E foi por isso que você criou o projeto. Helena examinou a carta. Isso mostra que o problema é antigo, mas não prova a manipulação atual. Marina separou o documento. Não preciso usar a dor da minha mãe como prova. Preciso impedir que repitam a mesma coisa com quem está vivo. Naquele momento, seu telefone recebeu uma nova mensagem, desta vez de um número conhecido. Era Augusto. As suspensões dos ateliês foram interrompidas. Preciso ver os contratos originais. Marina leu 2 vezes e respondeu apenas: Você sabe onde estão. Augusto chegou ao Bom Retiro no fim da tarde sem motorista e sem avisar Cecília. O carro escuro parecia deslocado diante das lojas estreitas, das placas antigas e das calçadas ocupadas por rolos de tecido. Ao entrar no ateliê, encontrou Marina ajoelhada diante de uma mesa baixa, organizando contratos com 2 jovens bordadeiras. Ela ergueu os olhos, mas não interrompeu o que fazia. Você veio sozinho. Não achei que quisesse uma comitiva. Dona Ivone apareceu ao fundo e limpou as mãos no avental. Aqui não entra advogado sem pedir licença. Augusto assentiu, aceitando a hostilidade. Helena recolheu o computador e se preparou para sair, mas Marina a deteve. Fique. Não há mais nada a esconder. A frase feriu Augusto porque ele se lembrava de ter acusado Marina exatamente do contrário. Ele colocou sobre a mesa as versões resumidas dos relatórios. Encontrei as alterações. Marina não tocou nos papéis. E foram feitas pelo gabinete de Cecília. Eu já sabia. Por que não me disse? Um silêncio incrédulo percorreu o ateliê. Marina levantou-se devagar. Eu disse que alguém havia retirado as páginas. Você respondeu que eu precisava provar. Augusto respirou fundo. Estou aqui para isso. Não. Você está aqui porque encontrou uma assinatura digital que torna possível acreditar em mim sem se sentir ingênuo. Ele apertou a mandíbula. Você queria que eu ignorasse os números? Eu queria que perguntasse antes de condenar. Eu perguntei. Depois do pedido de divórcio. A tensão entre os dois silenciou até as máquinas desligadas. Augusto olhou ao redor, reconhecendo em cada parede uma parte da vida de Marina que jamais tentara conhecer. Mostre-me os contratos. Ela cruzou os braços. Você ainda fala como CEO, e você ainda responde como se cada pergunta fosse uma ofensa. Porque suas perguntas sempre chegam depois da sentença. Marina abriu as caixas, mas não para obedecê-lo. Retirou um contrato assinado por um ateliê de Belo Horizonte e apontou as cláusulas de autoria. Este valor que Cecília chamou de pagamento irregular corresponde a 6 meses de desenvolvimento de uma técnica de aplicação manual. Aqui estão os protótipos, as horas, os custos e a cessão parcial de uso. Colocou outro documento sobre a mesa. Este pagamento foi para uma cooperativa de bordadeiras de Salvador. A Casa Valença podia usar o desenho por 3 coleções, mas não revendê-lo como patrimônio exclusivo. Augusto passou os olhos pelas páginas. Tudo era claro, detalhado e aprovado por setores internos. Por que os valores eram pagos por meio de consultorias? Perguntou. Helena respondeu antes de Marina. Porque o sistema financeiro da empresa não tinha categoria para remuneração de autoria externa. Eu propus criar uma. Cecília recusou e mandou classificar como desenvolvimento especializado. Augusto se voltou para ela. Você tem o e-mail? Helena conectou o pendrive
e abriu uma sequência de mensagens. Em uma delas, Cecília escrevera que reconhecer a autoria individual criaria um precedente perigoso para futuras negociações. Em outra, ordenava que qualquer menção ao controle compartilhado fosse retirada dos relatórios executivos. Augusto leu em silêncio. Marina observou a mudança em seu rosto, mas não sentiu satisfação. Cada prova que o convencia confirmava que sua palavra sozinha nunca teria sido suficiente. "Agora você acredita?" perguntou. Ele demorou. "Acredito que Cecília ocultou informações. Não foi o que perguntei." Augusto ergueu os olhos. "Acredito que os pagamentos têm justificativa." Marina soltou uma pequena risada amarga. "Você consegue acreditar em documentos. Ainda não sabe acreditar em mim." A frase o fez perder o controle que mantivera desde que chegara. "E você facilitou isso?" perguntou a voz mais alta. "Escondeu reuniões, criou contratos que limitavam os ativos da empresa e nunca me contou que estava preparando uma estrutura independente." Marina avançou um passo. Independente de quem? Da família. Era exatamente esse o objetivo: proteger as pessoas da vontade de uma família. Augusto bateu a mão sobre a mesa, sem violência, mas com desespero. "Eu sou essa família. Eu também era." O silêncio seguinte foi brutal. Marina respirou fundo e continuou. "Você fala como se eu tivesse construído um exército. Eu construí contratos para que ninguém pudesse apagar essas pessoas quando fosse conveniente. Não precisava esconder isso porque estava nos documentos que você assinou. Você sabia que eu não lia cada anexo. Então sua negligência virou minha traição?" Ele se afastou da mesa, passando a mão pelo rosto. "Eu estava tentando salvar a empresa. E eu também. Sem confiar em mim." Marina sentiu os olhos arderem. "Eu confiei tanto que aceitei trabalhar anos sem ter meu nome reconhecido na mesma medida do seu. Confiei quando você disse que Cecília cuidaria das finanças. Confiei quando me pediu paciência. Confiei quando os cortes começaram e você prometeu que nenhum ateliê seria abandonado. Foi você quem transformou minha confiança em ingenuidade." Augusto ficou em silêncio. Ela abaixou a voz. "Quando recebeu aquelas planilhas, poderia ter vindo até mim. Em vez disso, decidiu me testar com um pedido de divórcio. Queria me ver implorar porque acreditava que meu medo provaria meu amor." Ele não negou. Marina sentiu algo se partir definitivamente ao perceber que o silêncio dele era uma confissão. Dona Ivone levou Helena e as bordadeiras para a sala dos fundos, deixando os dois sozinhos. Augusto caminhou até uma fotografia de Elsa e observou a mulher que mal conhecera. "Minha mãe implorou para meu pai não deixá-la", disse, sem olhar para Marina. "Eu tinha 15 anos. Ela se ajoelhou na sala e ele ficou parado como se aquilo provasse que ainda tinha poder. Depois, quando ela percebeu que nada mudaria, foi embora. Durante anos, achei que ela nos abandonara porque já não precisava de nós." Marina ouviu sem interromper. "Quando comecei a suspeitar que você planejava sair da empresa, pensei que faria o mesmo. Achei que estava esperando o momento certo para levar tudo o que pudesse." Ele riu de si mesmo, sem humor. "Então decidi ser o primeiro a fechar a porta." Marina sentiu compaixão, mas não permitiu que ela apagasse a ferida. "Você não é responsável pelo que seu pai fez, mas é responsável pelo que fez comigo." Augusto finalmente se virou. "Eu sei." "Não, você está começando a saber." Ele se aproximou com cautela. "Diga o que eu deveria ter feito." Perguntado. "E se você tivesse mentido? Então teria descoberto depois, mas teria me dado a chance de ser sua esposa antes de me tratar como inimiga." Augusto baixou a cabeça. "Eu achei que, se você implorasse, significaria que ainda havia algo para salvar." Marina sentiu uma lágrima escapar e não a escondeu. "Eu parei de implorar antes mesmo de você pedir o divórcio. Passei anos pedindo de outras formas. Quando esperava você para jantar, quando insistia para participar das reuniões, quando perguntava se estava tudo bem entre nós e você dizia que estava cansado. Você só reconhecia pedidos quando eles vinham de joelhos." Augusto tentou tocar o rosto dela, mas Marina recuou. O gesto o fez parar imediatamente. "Ainda existe alguma coisa entre nós?" perguntou. A voz dele não tinha autoridade. Era apenas a voz de um homem que temia a resposta. Marina olhou para os contratos espalhados, para a fotografia da mãe e para o lugar onde reconstruía a própria vida. "Existe amor", admitiu. "É isso que torna tudo mais difícil." Ele respirou como se recebesse uma esperança. Marina não permitiu. "Mas amor não corrige falta de respeito. Não transforma controle em cuidado.
Não apaga o fato de que, quando alguém me acusou, você acreditou porque a história combinava com seu medo. Augusto ficou imóvel. Eu posso corrigir o que fiz. Pode corrigir a empresa. Pode interromper a venda. Pode proteger os ateliês. Pode admitir diante do conselho que tomou uma decisão sem investigar. Isso tudo está ao seu alcance. E nós? Marina sustentou o olhar. Nós não somos uma crise corporativa que você resolve com uma votação. A resposta o atingiu, mas ele assentiu lentamente. Antes de sair, colocou sobre a mesa uma cópia do contrato de venda que Cecília apresentaria em 48 horas. A negociação não é parcial. Eles querem adquirir o controle e fechar quase todos os ateliês externos em 6 meses. Marina abriu o documento. Uma cláusula exigia a transferência integral das propriedades criativas, incluindo obras ainda em desenvolvimento. Eles não podem transferir a coleção do centenário sem as autorizações. Cecília acredita que pode anular os contratos alegando fraude. Marina ergueu os olhos. Por isso precisava que eu parecesse uma ladra. Augusto assentiu. E por isso o divórcio interessava a ela. Naquela noite, Cecília descobriu que o irmão estivera no ateliê. Não perguntou diretamente. Ligou para Sílvia. Confirmou que Augusto solicitara os relatórios completos e, em seguida, convocou o diretor jurídico para uma reunião reservada. Ele está recuando, disse. O advogado escolheu as palavras. Está revisando informações. Está deixando Marina controlá-lo pela culpa. Cecília caminhou até a janela de seu escritório, observando São Paulo abaixo. Durante 20 anos, vira homens da família cometerem erros e depois serem perdoados porque carregavam o sobrenome certo. Ela não pretendia assistir Augusto destruir a única saída financeira da empresa por causa de uma mulher que transformara funcionários em aliados. Antecipe a votação, ordenou. Para quando? Amanhã. O advogado hesitou. Não teremos tempo de notificar todos os representantes dos contratos. Cecília virou-se. Não quero representantes. Quero uma decisão antes que Marina organize uma defesa. E se Augusto votar contra? Ele não votará quando entender o que está em risco. Cecília abriu uma pasta e retirou fotografias de Marina entrando no ateliê com Helena, além de registros de mensagens e cópias do pendrive. Vamos demonstrar que uma ex-funcionária roubou documentos confidenciais e os entregou a Marina. O advogado franziu a testa. Isso pode ser difícil de sustentar. Não precisa sustentar para sempre. Precisa durar até a assinatura. Depois que ele saiu, Cecília fez outra ligação. Envie a denúncia ao jornal. Desta vez, inclua o nome de Helena e diga que Marina está preparando uma ação para paralisar a empresa. Do outro lado, perguntaram se Augusto aprovara. Cecília olhou para uma fotografia antiga dos dois, ainda jovens, diante da primeira loja Valença. Meu irmão não precisa aprovar aquilo que não tem coragem de fazer. Na manhã seguinte, 2 policiais civis apareceram na porta do ateliê, acompanhados por representantes jurídicos da Casa Valença. Não havia mandado de busca, apenas uma notificação formal informando que Helena estava sendo investigada por possível apropriação indevida de arquivos corporativos. A presença dos agentes bastou para atrair câmeras. Em poucos minutos, a calçada se encheu de repórteres. Helena empalideceu. Eles vão me prender? Marina leu o documento com cuidado. Não há ordem de prisão. Querem que você entre em pânico e entregue o pendrive. Um advogado da empresa aproximou-se. Os arquivos pertencem à Casa Valença. A devolução imediata pode evitar medidas mais graves. Marina se colocou entre ele e Helena. Esses arquivos registram alterações possivelmente fraudulentas. Serão entregues às autoridades competentes, não a quem está sendo questionado. O homem baixou a voz. Você está colocando todos aqui em risco. Essa frase está ficando repetitiva. Dona Ivone abriu a porta do ateliê e dezenas de funcionários surgiram atrás dela. Alguns gravavam com o celular. Outros usavam a linha de cobre no pulso. A imagem se espalhou imediatamente nas redes. Marina não queria outro espetáculo, mas compreendeu que Cecília havia escolhido aquele terreno. Helena vai prestar depoimento com assessoria jurídica, declarou diante das câmeras, e apresentará os registros completos, incluindo as ordens de alteração. Os representantes da empresa recuaram. Um jornalista gritou: Você está acusando Cecília Valença de fraude? Marina respondeu sem hesitar. Estou dizendo que documentos foram alterados para criar uma acusação falsa. Os registros dirão quem fez isso. Na sede da empresa, Augusto assistiu à transmissão ao vivo e viu o advogado que Cecília enviara.
Entrou na sala da irmã sem bater. Você chamou a polícia para Marina. Cecília não levantou da cadeira. Chamei para uma ex-funcionária que roubou dados. Sem me consultar. Você estava ocupado demais visitando sua esposa. Augusto fechou a porta. Antecipou a votação. Cecília sorriu com cansaço. Alguém precisa agir enquanto você transforma a culpa em estratégia. Ele colocou sobre a mesa as cópias dos e-mails em que ela ordenava a remoção das justificativas financeiras. Explique. Cecília leu sem pressa. Eu protegi você de detalhes operacionais. Você fabricou uma suspeita. Eu organizei fatos que Marina usava contra nós. Ela não desviou dinheiro. Isso não importa. A resposta escapou antes que Cecília pudesse conter. Lá, Augusto ficou imóvel. Repita. Ela levantou-se. Importa que ela criou contratos capazes de impedir a venda. Importa que funcionários obedecem a ela. Importa que uma mulher sem participação acionária controla o ativo mais valioso da empresa por meio de lealdade emocional. Então você sabia que os pagamentos eram legítimos, sabia que eram perigosos. Augusto sentiu o estômago se contrair. Você me fez acreditar que minha esposa estava me traindo. Cecília aproximou-se, a voz baixa e feroz. Você acreditou porque queria acreditar. Não coloque em mim a covardia que já estava dentro de você. A verdade cruel o impediu de responder. Cecília continuou. Eu não pedi que entregasse o divórcio no camarim. Eu apenas lhe mostrei o que precisava para fazer o que já desejava. Augusto a encarou, ferido e furioso. A votação está cancelada. Você não tem votos suficientes para cancelar. Sou o presidente. Por enquanto. Ela empurrou para ele a convocação assinada pela maioria do conselho. A reunião aconteceria em 4 horas. O objetivo era aprovar a venda e autorizar medidas judiciais contra Marina. Augusto leu os nomes e percebeu que Cecília preparara tudo antes que ele começasse a investigar. Você vai destruir a família para salvar o sobrenome, disse. Cecília não hesitou. É exatamente o que os homens Valença sempre fizeram. A diferença é que eu tenho coragem de admitir. No ateliê, Helena encontrou o registro que faltava 40 minutos antes da reunião. Não era apenas um e-mail. Era o histórico completo de edição do relatório principal, com datas, credenciais e instruções de Cecília para remover as páginas que vinculavam cada pagamento a uma autorização de autoria. Havia também uma mensagem enviada ao diretor financeiro. Sem essas justificativas, Augusto finalmente entenderá que Marina construiu uma estrutura contra ele. Marina leu a frase e sentiu a última dúvida desaparecer. Cecília planejara usar o medo de Augusto, mas o pedido de divórcio fora a escolha dele. Nenhuma prova poderia apagar essa diferença. O telefone tocou. Era Augusto. A votação foi antecipada. Eles vão aprovar a venda hoje. Marina olhou para as pessoas ao redor. Você consegue impedir? Não sozinho. Então por que está me ligando? Houve uma pausa. Porque você tem os contratos originais e eu tenho acesso à reunião. Marina fechou os olhos. Era a primeira vez que ele não ordenava, não exigia e não oferecia proteção. Pedia ajuda. Eu não vou salvar seu cargo. Não estou pedindo isso. E não vou voltar para você porque decidiu acreditar tarde. A voz dele ficou baixa. Eu sei. Marina abriu os olhos. Vou porque os ateliês não podem pagar pelo nosso fracasso. Marina, ela esperou. Cecília admitiu que sabia que os pagamentos eram legítimos. Marina sentiu o coração acelerar. Ela admitiu diante de alguém? Diante de mim. Então você terá de decidir se sua palavra basta. O silêncio do outro lado carregava tudo o que havia acontecido entre eles. Augusto respondeu. Desta vez, eu vou falar antes de ter como provar. Marina desligou e pegou a pasta com os contratos. Dona Ivone trouxe o vestido marfim, ainda inacabado, e colocou-o diante dela. Leve. Marina tocou o tecido. Ainda não. Por quê? Ela olhou para os pontos de cobre bordados na cintura. Porque esta peça só entra quando todos os nomes estiverem seguros. Helena entregou o pendrive. E se eles não deixarem você entrar? Marina guardou-o na bolsa. Na primeira vez, eu fiz todos se levantarem. Agora vou descobrir quem permanece de pé quando isso lhes custa alguma coisa. A reunião extraordinária começou com as portas fechadas e os celulares recolhidos. Cecília sentava-se à cabeceira da mesa, como se a presidência já lhe pertencesse. Cercada por conselheiros, advogados e representantes do grupo estrangeiro que aguardavam por videoconferência. Augusto ocupava seu lugar habitual, mas nada naquela manhã parecia habitual.
Sobre a mesa, havia duas propostas: aprovar a venda imediata da Casa Valença e autorizar medidas judiciais contra Marina Duarte por suposta apropriação de documentos, desvio de recursos e retenção indevida de propriedade intelectual. Cecília abriu a sessão sem olhar para o irmão. Estamos aqui porque uma crise pessoal foi transformada numa ameaça corporativa. Marina construiu uma rede paralela, manipulou funcionários e agora tenta bloquear uma operação necessária à sobrevivência da empresa. Augusto manteve as mãos fechadas sob a mesa. Os pagamentos eram legítimos. Um murmúrio percorreu a sala. Cecília virou-se para ele. Legítimos não significa inofensivos. Você os apresentou como desvio. Apresentei como risco. Removeu as páginas que explicavam o destino do dinheiro. Ela sustentou o olhar. Removi justificativas criadas pela própria pessoa que se beneficiava do projeto. Antes que Augusto respondesse, o presidente independente do conselho pediu ordem e anunciou que Marina não seria admitida, pois estava afastada e sob investigação. Nesse momento, ouviu-se uma movimentação do lado de fora. A porta se abriu e Marina entrou acompanhada por Helena, Dona Ivone, 2 representantes jurídicos dos ateliês e 3 criadores cujos nomes haviam sido revelados no desfile. Ela não esperou a autorização. Se vão votar sobre nossos direitos, disse, colocando uma pasta sobre a mesa, terão de olhar para as pessoas que pretendem apagar. Cecília levantou-se imediatamente. Esta reunião é restrita. Marina permaneceu de pé. Então não deveriam discutir contratos assinados por pessoas que não foram convidadas. Um dos advogados tentou intervir, mas Augusto falou antes. Ela fica. Cecília virou-se para o irmão com uma expressão que misturava surpresa e desprezo. Você não pode permitir que uma ex-funcionária interrompa uma decisão do conselho. Augusto apoiou as mãos na mesa. Ainda sou o presidente desta companhia, e está usando a presidência para proteger sua esposa. Marina o encarou por um segundo. Não preciso que ele me proteja. Em seguida, dirigiu-se ao conselho. Não vim pedir meu cargo de volta, nem discutir meu casamento. Vim porque a venda que vocês pretendem aprovar inclui ativos que a Casa Valença não pode transferir sozinha. Cecília apontou para as cadeiras no fundo. Sente-se e espere sua vez. Marina não se moveu. Passei anos esperando minha vez em salas como esta. Hoje eu falo de pé. Dona Ivone colocou sobre a mesa uma pequena caixa de madeira. Dentro estavam amostras de bordados, etiquetas antigas, desenhos e cópias de contratos. Os representantes estrangeiros observavam pela tela com evidente desconforto. Cecília respirou fundo, recuperando o controle. Muito bem, deixe que ela fale. Quanto mais disser, mais claro ficará que usou um projeto social para sequestrar a coleção. Marina abriu a pasta principal. Não sequestramos nada. Impedimos que vocês vendessem o que nunca criaram sozinhos. Ela começou pelo primeiro contrato, assinado com a Cooperativa de Bordadeiras de Salvador. Explicou como o desenho central da coleção havia sido desenvolvido ao longo de 8 meses e como a Casa Valença adquirira o direito de uso, mas não a propriedade definitiva da técnica. Depois apresentou o acordo com o ateliê de Belo Horizonte, responsável por uma estrutura de aplicação que permitia reduzir o desperdício de tecido. Cada documento trazia assinaturas, datas, aprovações internas e cláusulas semelhantes. Os criadores mantinham direitos de autoria e deveriam consentir com qualquer transferência comercial para terceiros. Não são fornecedores comuns, Marina afirmou. São co-criadores reconhecidos por um programa aprovado por este conselho. Cecília riu com frieza. Aprovado sem que os conselheiros compreendessem as consequências. Marina virou uma página. A senhora votou a favor. O riso desapareceu. No telão, apareceu a ata da reunião realizada 2 anos antes. Cecília constava entre os 8 votos favoráveis. Na época, o projeto foi apresentado como uma iniciativa limitada de reputação, disse ela. A linguagem jurídica foi ampliada depois. Helena conectou o pendrive ao sistema da sala. Não foi. Surgiram no telão as versões originais, os históricos de edição e os registros de acesso. Os documentos permanecem idênticos desde a aprovação. O que mudou foram os relatórios enviados ao senhor Augusto e à parte do conselho. Um conselheiro mais velho ajustou os óculos. Quem alterou esses relatórios? Helena abriu o registro seguinte. O nome de Cecília apareceu no topo da tela. O silêncio foi tão completo que o ruído do sistema de ventilação pareceu excessivo. Cecília não desviou os olhos.
Eu não editei relatórios técnicos. Solicitei resumos executivos. Helena ampliou uma mensagem enviada por ela ao diretor financeiro. O texto dizia que as justificativas deveriam ser removidas para que Augusto compreendesse que Marina estava construindo uma estrutura contra ele. Cecília apertou os lábios. Uma frase retirada de contexto. Marina colocou sobre a mesa uma sequência de e-mails. Então vamos ao contexto. Havia ordens para retirar anexos, interromper pagamentos, preparar o afastamento de Marina e reunir informações capazes de sustentar uma acusação de conflito de interesses. A data do primeiro comunicado era anterior ao pedido de divórcio. Um conselheiro perguntou: por que preparar o afastamento antes de qualquer investigação? Cecília respondeu sem hesitação: porque eu já havia identificado o risco. Qual risco? Marina perguntou. O de eu roubar a empresa ou de impedir sua venda? Cecília virou-se para os representantes estrangeiros na tela. Esta discussão está violando cláusulas de confidencialidade. Um dos homens respondeu, em português cuidadoso, que a operação dependia da transferência integral da propriedade intelectual e que qualquer limitação deveria ter sido informada antes. Marina abriu o contrato de aquisição. A limitação foi informada. Está aqui, sob a expressão obrigações criativas externas. O problema é que alguém prometeu eliminá-las antes da assinatura. Augusto olhou para a irmã. Você garantiu que os contratos seriam anulados. Cecília não respondeu. Como? Ele insistiu. Transformando Marina em fraudadora, Cecília caminhou até a janela antes de falar, como se precisasse afastar-se de todos para continuar acreditando em sua própria versão. A Casa Valença está à beira de um colapso que nenhum de vocês parece disposto a enxergar. Temos dívidas acumuladas, contratos de fornecimento revistos, imóveis comprometidos e uma marca que depende de coleções cada vez mais caras para manter uma imagem que já não consegue sustentar. Ela apontou para os criadores sentados ao fundo. Essas pessoas merecem respeito, mas respeito não paga folha salarial, não cobre empréstimos, não salva milhares de empregos. Dona Ivone ergueu o rosto. A senhora quer salvar empregos fechando nossos ateliês. Cecília não se intimidou. Quero salvar a empresa principal. Nem todos podem ser protegidos. Marina sentiu a raiva subir, mas manteve a voz estável. Então decidiu que os mais fáceis de apagar deveriam pagar primeiro. Decidi que um sobrenome com 120 anos de história não seria destruído por idealismo. Augusto levantou-se. Não chame de idealismo contratos que você aprovou. Cecília voltou-se para ele. Eu aprovei quando acreditava que controlávamos o projeto. Depois, Marina transformou gratidão em lealdade, lealdade em influência e influência em poder. Marina respondeu, não precisei transformar nada. Eles confiaram em mim porque eu os tratei como pessoas. Cecília soltou uma risada sem alegria. E agora todos agem como se você fosse a única mulher que já trabalhou nesta família. Eu abandonei minha vida para manter esta empresa aberta, enquanto você era celebrada por trazer sensibilidade à marca. A confissão não veio como um grito, mas como uma rachadura profunda. Cecília contou que, aos 28 anos, interrompera uma pós-graduação em Londres para assumir contratos que o pai quase perdera. Dissera não a um casamento porque o noivo se recusava a viver sob o peso do nome Valença. Passara 2 décadas corrigindo dívidas, escondendo escândalos e negociando com bancos enquanto Augusto era preparado para ocupar a presidência. Quando ele chegou, disse, olhando para o irmão, recebeu o cargo que eu mantive vivo. Quando Marina chegou, recebeu os aplausos por humanizar uma casa que só existia porque eu aceitei fazer o trabalho cruel. Augusto ouviu em silêncio. Pela primeira vez, Marina enxergou a ferida por trás da estratégia de Cecília. Não era apenas ambição. Era o ressentimento de uma mulher que acreditava ter sido usada pela própria família e decidira reproduzir a mesma violência sobre pessoas com menos poder. Marina aproximou-se da mesa. Você foi apagada e, em vez de impedir que isso continuasse, aprendeu a apagar os outros. Cecília a encarou com os olhos úmidos, mas sem qualquer fragilidade. Não me dê lições de dignidade. Você entrou nesta família porque meu irmão se apaixonou. Eu precisei provar meu valor todos os dias. E por isso decidiu que eu deveria perder tudo para que sua dor parecesse justa. Decidi impedir que você destruísse o que eu preservei. Marina baixou a voz. Você não preservou a Casa Valença. Preservou uma estrutura em que só existe lugar para quem aceita desaparecer. O presidente do conselho pediu que a discussão voltasse aos aspectos legais.
O advogado dos ateliês abriu o parecer. A coleção do centenário não poderia ser transferida, reproduzida ou licenciada ao grupo comprador sem a autorização individual dos criadores reconhecidos. Além disso, qualquer tentativa de anular os contratos sob acusação de fraude dependeria de prova concreta de desvio, inexistente nos registros apresentados. Sem a coleção, disse um representante estrangeiro pela tela, o valor da operação precisará ser revisto. Cecília respondeu depressa. Os contratos podem ser renegociados. Dona Ivone abriu a caixa de madeira e retirou a linha de cobre. Nenhum de nós autorizará. Os outros criadores concordaram. Um conselheiro perguntou se Marina os havia orientado a recusar. Ela respondeu, não, eu os informei sobre os direitos que já possuíam. Cecília bateu a palma da mão sobre a mesa. Isso é coerção emocional. Marina virou-se para ela. Coerção foi suspender contratos, ameaçar ateliês e enviar policiais para assustar uma ex-funcionária. Helena apresentou as notificações recebidas e o histórico das ligações. O advogado da Casa Valença tentou alegar que as medidas haviam sido tomadas para proteger dados corporativos, mas Augusto o interrompeu. Quem autorizou a ação no ateliê? O homem hesitou. Dona Cecília. Com base em qual decisão do conselho? Não houve resposta. Augusto voltou-se para a irmã. Você usou a empresa para intimidá-las. Cecília ergueu o queixo. Fiz o necessário. Não. Fez o que nosso pai teria feito. A frase atingiu um ponto que nenhum documento alcançara. Cecília ficou pálida. Não me compare a ele. Augusto não recuou. Você manipulou relatórios, preparou uma acusação antes da investigação e usou o medo de perder a empresa para justificar qualquer coisa. Ela se aproximou do irmão. E você? Vai fingir que é uma vítima. Eu lhe mostrei planilhas, mas foi você quem decidiu levar o divórcio ao camarim. Foi você quem quis vê-la implorar. Eu não coloquei aquelas palavras na sua boca. Marina fechou os olhos por um breve instante. A crueldade da verdade não diminuía por ser usada como arma. Augusto permaneceu imóvel diante de todos. Poderia negar, reduzir ou transformar aquilo numa questão privada. Em vez disso, olhou para Marina. Ela está certa. Um murmúrio percorreu a sala. Eu recebi informações manipuladas, mas fui eu quem escolheu acreditar nelas, sem perguntar. Usei o pedido de divórcio como uma forma de controle. Esperava que Marina tivesse medo de perder a posição, o sobrenome e a vida que construímos. Achei que a dependência dela provaria que ainda me amava. Cecília desviou o rosto, talvez por vergonha, talvez porque aquela admissão destruísse a narrativa do homem traído. Augusto continuou. Não tenho como culpar minha irmã pelo tipo de marido que escolhi ser. Posso responsabilizá-la pelo que fez com a empresa. O que fiz com Marina é meu. Marina sentiu o coração apertar. Durante semanas desejara que ele dissesse aquelas palavras. Agora que as ouvia, compreendia que reconhecimento não era reparação. Era apenas o primeiro passo. O conselho decidiu suspender a votação da venda até que a situação jurídica fosse esclarecida. Mas Cecília insistiu que ainda havia uma proposta de reestruturação a ser analisada. Sem a venda, não temos liquidez para atravessar os próximos 6 meses, afirmou. Se interrompermos tudo agora, vocês estarão comemorando uma vitória moral sobre uma empresa morta. Augusto pediu que o diretor financeiro apresentasse os números completos. Pela primeira vez, as contas foram exibidas sem os filtros preparados pelo gabinete de Cecília. A situação era grave, mas não irreversível. Havia ativos imobiliários, contratos de licenciamento secundários e despesas executivas que poderiam ser reduzidas. Marina observou despesas milionárias em imóveis mantidos apenas para preservar aparências da família. Quantos ateliês seriam mantidos se vendessem a casa de campo que ninguém usa? Perguntou. Um dos conselheiros respondeu que a propriedade pertencia à holding familiar. E a empresa pertence a quem quando precisa pagar as dívidas da holding? Ela rebateu. A pergunta abriu uma discussão que Cecília sempre evitara. Durante anos, a Casa Valença sustentara o estilo de vida da família, enquanto os cortes recaíam sobre funcionários e fornecedores. Augusto analisou os dados e compreendeu que a venda não era a única saída. Era a saída que preservava melhor a fortuna dos Valença. Vamos vender ativos da família antes de vender as pessoas que trabalham para ela, declarou. Cecília riu com incredulidade. Você não tem autoridade para decidir sozinho. Não, mas posso colocar a proposta em votação. Pela primeira vez naquela sala,
Os conselheiros começaram a discutir uma solução que exigia sacrifícios de quem carregava o sobrenome. A proposta de Augusto previa a venda de 2 imóveis, a suspensão de dividendos familiares, a redução do conselho executivo e a criação de uma administração temporária independente. Ele também propôs preservar todos os contratos vinculados ao Mãos Invisíveis e abrir uma auditoria externa sobre as alterações de relatórios. Cecília percebeu imediatamente o que isso significava. Você está entregando a empresa a estranhos. Estou impedindo que continuemos tratando a empresa como propriedade pessoal. Nosso pai construiu isto. Dona Ivone respondeu do fundo da sala. Com as mãos de muita gente. O presidente do conselho colocou a proposta em votação. Cecília votou contra. 2 membros alinhados a ela fizeram o mesmo. Augusto votou a favor. Quando o resultado terminou em 5 votos favoráveis e 3 contrários, Cecília permaneceu sentada, olhando para os papéis como se a mesa tivesse desaparecido sob seus braços. A venda foi suspensa. A auditoria foi aprovada. Ela seria afastada de qualquer decisão financeira até a conclusão da investigação. Não houve aplausos. Marina não sentiu prazer ao vê-la perder o controle. Cecília havia provocado danos reais, mas também carregava décadas de abandono e ressentimento que a vitória de uma votação não poderia resolver. Ainda assim, precisava responder por suas escolhas. Ao recolher seus documentos, Cecília olhou para Marina. Você acha que venceu? Marina fechou a pasta. Não. Acho que ninguém deveria ter precisado perder tanto para que vocês escutassem. Cecília deixou a sala sem se despedir do irmão. Augusto permaneceu de pé depois que os representantes estrangeiros encerraram a chamada. O presidente do conselho iniciou os procedimentos para a administração temporária, mas ele o interrompeu. Há mais uma proposta. Todos voltaram a olhar para ele. Augusto retirou o crachá de presidente e colocou-o sobre a mesa. Enquanto a auditoria examina decisões tomadas sob minha gestão, não posso continuar no cargo. Um conselheiro protestou que ele não estava formalmente implicado nas alterações. Não preciso ter editado os documentos para ser responsável, respondeu. Eu criei uma estrutura em que informações importantes podiam ser escondidas de mim porque preferia delegar aquilo que não queria enfrentar. Também permiti que um conflito pessoal contaminasse decisões corporativas. Marina o observou em silêncio. Era a primeira consequência que ele aceitava, sem tentar controlar a forma como seria visto. O conselho aprovou seu afastamento temporário. Augusto entregou as senhas, assinou a ata e saiu da cabeceira. Pela primeira vez desde que assumira a Casa Valença, sentou-se numa cadeira lateral. O gesto tinha uma força que nenhum pedido de desculpas poderia imitar. Ainda assim, Marina não confundiu responsabilidade com transformação completa. Ele havia feito o certo quando as provas já estavam diante de todos. O desafio seria continuar fazendo quando ninguém estivesse olhando. O presidente perguntou se Marina desejava reassumir a direção criativa durante a transição. Ela respondeu sem hesitar. Não. Augusto levantou os olhos. Alguns conselheiros pareceram surpresos. Posso colaborar para concluir a coleção e proteger os contratos, mas não voltarei ao cargo que me tiraram até que a estrutura inteira seja revista. O presidente perguntou quais seriam suas condições. Marina fechou a pasta. Não são condições para minha volta. São condições para que essas pessoas continuem trabalhando com vocês. Ela exigiu a publicação dos nomes de todos os criadores, a revisão dos contratos antigos, participação formal dos ateliês nas decisões sobre a coleção e a criação de um comitê independente para avaliar denúncias de apropriação de autoria. Também recusou qualquer cláusula que vinculasse o projeto ao seu casamento ou à sua posição pessoal. Mãos Invisíveis não pode depender de mim, explicou. Se depender de uma única pessoa, poderá desaparecer quando essa pessoa for removida. O conselho concordou em analisar a proposta. Dona Ivone segurou a mão de Marina por baixo da mesa. Augusto compreendeu, naquele momento, que ela havia construído algo muito maior do que uma defesa. Mesmo que voltasse para a empresa, não retornaria como sua esposa, protegida por seu nome. Voltaria se desejasse, como alguém com poder próprio e responsabilidades definidas. Depois que a sessão terminou, os criadores saíram acompanhados pelos advogados. Helena permaneceu para formalizar a entrega dos registros à auditoria. Marina recolhia seus documentos quando Augusto se aproximou. Não havia ninguém entre eles, mas a sala ainda carregava o peso de todas as testemunhas que tinham acabado de sair. Você conseguiu, ele disse. Marina fechou a última pasta. Nós impedimos a venda.
Isso não significa que a empresa esteja salva. Eu não estava falando da empresa. Ela o encarou. Então não diga que eu consegui como se isso fosse uma vitória pessoal. Augusto assentiu. Você tem razão. Pela primeira vez, não tentou corrigir a frase com outra explicação. Eles caminharam até o corredor, onde as janelas mostravam a cidade coberta por uma luz cinzenta. Augusto parou diante do antigo escritório de Marina, ainda sem o nome na porta. Vou garantir que retirem as acusações públicas. Não quero que garanta nada sozinho. A auditoria deve divulgar os fatos. Posso falar com a imprensa hoje. Marina respirou fundo. Você quer me defender ou quer aliviar sua culpa? Ele não respondeu de imediato. As duas coisas. A honestidade impediu que ela se afastasse. Augusto continuou. Mas mesmo que você nunca me perdoe, preciso corrigir o que ajudei a destruir. Marina sentiu a velha vontade de se apoiar nele, de aceitar aquela mudança como suficiente e acreditar que o amor poderia reconstruir tudo. Mas recordou a pasta no camarim, a cadeira diante do conselho e a abstenção durante seu afastamento. Faça isso sem esperar que eu volte. Augusto baixou os olhos. Eu vou tentar. Não tente. Faça. Ele assentiu. Depois perguntou com cuidado. O divórcio continua? Marina sentiu a dor reaparecer, mais silenciosa do que antes. Continua. Ele fechou os olhos por um segundo. Mesmo depois de hoje você escolheu a verdade diante de todos. Naquela noite, escolheu o medo quando estávamos sozinhos. Eu preciso saber quem você é quando não existe uma sala inteira observando. Augusto absorveu a resposta sem protestar. E como vou provar isso? Marina segurou a alça da bolsa, vivendo de outra forma, sem usar minha volta como prêmio. Na saída, dezenas de jornalistas aguardavam uma declaração. O conselho divulgara apenas uma nota curta informando que a venda fora suspensa e que uma auditoria independente começaria imediatamente. Ao ver Marina, as câmeras se voltaram para ela. Um repórter perguntou se Augusto havia admitido que ela era inocente. Outro quis saber se ela reassumiria a empresa. Marina parou diante dos microfones, mas não procurou o rosto do marido. Hoje ficou demonstrado que os pagamentos do projeto Mãos Invisíveis correspondiam a contratos legítimos de criação e autoria. A coleção do centenário não será vendida sem o consentimento de quem a produziu. Uma jornalista perguntou: a senhora considera isso uma vitória sobre a família Valença? Marina olhou para Dona Ivone e os demais criadores ao seu lado. Não é uma vitória sobre uma família. É o fim de uma prática que tratava pessoas como se fossem substituíveis. Outro repórter gritou: e seu casamento? Marina manteve a expressão firme. Meu casamento não é parte da reestruturação da empresa. Nesse instante, Augusto apareceu atrás dela. As câmeras se voltaram para ele. Poderia ter anunciado reconciliação, pedido compreensão ou protegido a própria imagem. Em vez disso, disse: as acusações contra Marina foram baseadas em informações incompletas e manipuladas. Eu as aceitei sem realizar a investigação que deveria. A responsabilidade por essa decisão é minha. A frase explodiu entre os jornalistas. Marina não sorriu. Apenas continuou caminhando. Era a primeira vez que ele se colocava diante do impacto de suas escolhas sem exigir que ela permanecesse ao seu lado. Naquela noite, no ateliê, Dona Ivone retirou o vestido marfim da capa de proteção. Faltava apenas uma faixa interna, onde seriam bordados os nomes de todos os criadores. Helena abriu uma garrafa de refrigerante e os demais trabalhadores improvisaram uma celebração sobre a mesa de corte. Não havia champanhe, fotógrafos ou discursos. Havia coxinhas, café, cansaço e uma alegria prudente. Marina sentou-se diante do vestido e passou os dedos sobre os pontos de cobre. Agora podemos terminá-lo, disse Ivone. Marina pegou a agulha, mas antes de iniciar recebeu uma mensagem de Augusto. Não era um pedido para encontrá-la. Era uma fotografia do crachá de presidente sobre a mesa do conselho e uma frase: hoje comecei a devolver o que nunca deveria ter tratado como meu. Marina leu em silêncio e guardou o celular. Não responder ainda não era crueldade. Era espaço. Dona Ivone percebeu a mudança em seu rosto. Ele fez alguma coisa certa. Marina encaixou a linha na agulha. Fez. Isso muda tudo? Marina olhou para o vestido, para os nomes que ainda precisavam ser bordados e para as mãos reunidas ao redor da mesa. Não, mas talvez seja a primeira vez que ele faz o certo sem saber o que vai receber em troca. Ela deu o primeiro ponto na faixa interna. Do outro lado da cidade,
Augusto entrou sozinho no apartamento vazio, retirou da gaveta a fotografia de Paraty, que Marina deixara virada para baixo, e a colocou sobre a mesa. Não a usou como promessa de reconciliação. Deixou ali como lembrança do homem que havia sido antes de transformar o medo em controle. Pela primeira vez, compreendeu que amar Marina não lhe dava direito a recuperá-la. Apenas lhe dava a obrigação de tornar-se alguém que não repetiria a mesma ferida, mesmo que ela jamais voltasse. 3 semanas depois da suspensão da venda, os portões da antiga casa de campo dos Valença foram abertos para avaliadores, advogados e representantes de uma imobiliária. Durante décadas, a propriedade servira para fotografias familiares, recepções privadas e fins de semana em que ninguém realmente descansava. Agora seria vendida para pagar parte das dívidas da holding e garantir 6 meses de salários, contratos e produção. Augusto caminhou pelos corredores vazios sem sentir nostalgia. Os quadros de antepassados já haviam sido retirados, os móveis estavam cobertos e o silêncio parecia mais honesto do que qualquer discurso sobre tradição. Cecília apareceu no salão principal usando um conjunto cinza e carregando uma caixa com documentos pessoais. Desde o início da auditoria, ela estava afastada de todas as funções e proibida de representar a empresa. Não fora algemada, expulsa do país ou destruída por uma sentença instantânea. A investigação ainda levaria meses. No entanto, perdera o acesso ao lugar que durante 20 anos definira sua identidade. Vai mesmo vender tudo? Perguntou. Augusto olhou para as janelas altas. Não tudo. Apenas o que mantínhamos para parecer mais ricos do que a empresa podia sustentar. Cecília soltou uma risada amarga. Marina conseguiu transformar você num homem disposto a desmontar a própria família. Não foi Marina. Ele se voltou para ela. Foi o que fizemos para preservar uma imagem. Cecília apertou a caixa contra o corpo. Você fala como se nunca tivesse se beneficiado. Eu me beneficiei. Por isso estou vendendo minha parte também. A firmeza dele a feriu mais do que qualquer acusação, e espera que ela volte quando souber. Augusto respondeu sem hesitar. Não estou fazendo isso para que ela volte. Cecília o observou por alguns segundos, como se procurasse a mentira, e não encontrou. Então talvez tenha aprendido alguma coisa, disse antes de sair. A auditoria concluiu que os pagamentos do projeto Mãos Invisíveis eram legítimos e que os relatórios haviam sido intencionalmente reduzidos para alterar a interpretação dos valores. Cecília assumira as ordens por escrito, mas insistia que agira em defesa da empresa. O conselho decidiu afastá-la definitivamente da administração, exigir a devolução de bônus vinculados à negociação fracassada e encaminhar os registros às autoridades responsáveis pela análise das irregularidades. Não houve uma queda espetacular. Houve consequências lentas, caras e públicas. Ela precisaria responder por decisões, contratos e tentativas de intimidação. Ao mesmo tempo, a Casa Valença divulgou uma correção formal das acusações contra Marina, retirou qualquer menção a desvio e reconheceu que o projeto fora aprovado por todos os órgãos internos necessários. Augusto participou da coletiva de imprensa sem ocupar o centro da mesa. Diante das câmeras, declarou que Marina não havia usado o casamento para conquistar poder e que a empresa se beneficiara por anos de um trabalho que não reconhecera de forma justa. Um jornalista perguntou se aquela confissão era parte de uma estratégia para reconquistá-la. Augusto respondeu: pedir desculpas apenas quando existe a possibilidade de recompensa não é responsabilidade, é negociação. A frase circulou nas redes, mas ele se recusou a conceder entrevistas pessoais. Também não procurou Marina naquela tarde. Enviou apenas uma cópia da declaração e o contato da auditoria independente para que ela pudesse revisar os documentos. Ela respondeu com 2 palavras. Recebi. Obrigada. Augusto leu a mensagem muitas vezes. Em outro momento teria interpretado a frieza como provocação. Agora compreendia que a distância não era uma punição. Era o direito que ele próprio tornara necessário. Marina também recusou a proposta de reassumir a direção criativa da Casa Valença. Em vez disso, transformou o velho ateliê da mãe em uma cooperativa de criação chamada Estúdio Duarte. O nome não apareceu em letras douradas sobre uma fachada luxuosa. Foi pintado à mão numa placa de metal cobre, instalada acima da porta por Paulo e 2 costureiras da antiga equipe. A estrutura funcionaria de maneira diferente de tudo o que Marina conhecera.
Cada projeto teria contratos claros de autoria, divisão proporcional de receitas e direito de recusa em negociações futuras. Helena assumiu a administração financeira, não como funcionária silenciosa, mas como sócia. Dona Ivone recusou um cargo formal e declarou que preferia continuar mandando em todos sem precisar preencher relatórios. O primeiro trabalho do estúdio foi concluir o vestido marfim da coleção do centenário. Na faixa interna da saia foram bordados 117 nomes. Marina insistiu em conferir cada um. Quando percebeu que o nome de sua mãe fora incluído, chamou Ivone. Ela não trabalhou nesta peça. A senhora ergueu os óculos. Trabalhou em você. Marina quase discutiu, mas passou os dedos sobre as letras Elza Duarte e permitiu que ficassem. O vestido não seria vendido. Seria exposto em uma mostra sobre autoria na moda brasileira, acompanhado de todos os desenhos, contratos e depoimentos dos criadores. Pela primeira vez, Marina tinha algo que levava seu sobrenome sem depender de casamento, herança ou permissão. Ainda assim, nas noites em que fechava o ateliê sozinha, sentia falta de Augusto de maneiras pequenas e cruéis. Do modo como ele tirava os óculos para ler, do café forte que preparava mal, do silêncio confortável que existira antes de os outros silêncios se tornarem armas. O processo de divórcio continuou. Quando os advogados se reuniram para discutir bens, Augusto recusou a proposta inicial de sua própria equipe, que tratava o crescimento profissional de Marina como resultado do casamento. "Retirem isso", ordenou. O advogado argumentou que a frase reduziria a compensação patrimonial. Augusto respondeu: "É exatamente por isso que deve ser retirada." Marina recebeu uma nova versão em que os direitos sobre criações pessoais, arquivos e rendimentos do Estúdio Duarte eram reconhecidos integralmente. O apartamento seria vendido, e a parte dela seria calculada sem que precisasse disputar cada móvel ou presente. Ele também renunciou a qualquer reivindicação sobre desenhos produzidos por Marina durante os anos em que trabalhou na Casa Valença, desde que não fossem projetos coletivos da empresa. Quando se encontraram para assinar a etapa final, ambos chegaram cedo demais. A sala do cartório era clara, impessoal e pequena demais para 7 anos de vida. Augusto usava um terno sem gravata. Marina vestia uma camisa branca e calça preta, quase a mesma combinação da noite em que saíra do apartamento. O funcionário explicou os documentos, indicou as páginas e deixou os dois sozinhos por alguns minutos. Augusto olhou para a caneta diante dela. "Da primeira vez, eu esperava que você não assinasse." Marina tocou o papel. "Eu sei. Hoje não vou pedir que pare." Ela ergueu os olhos. "Por quê?" "Porque pedir seria outra maneira de colocar meu medo nas suas mãos." A resposta não apagou a dor, mas mostrou que ele finalmente aprendera a reconhecê-la. Marina assinou. Augusto fez o mesmo. Quando o casamento terminou oficialmente, nenhum dos dois chorou de imediato. Apenas permaneceram sentados diante dos nomes completos que agora existiam separados. "Eu amei você", ele disse. Marina respirou fundo. "Eu também amei." Augusto aceitou o tempo verbal sem discutir. Do lado de fora, cada um seguiu em uma direção diferente. Nos meses seguintes, Augusto trabalhou sob a administração independente da Casa Valença como consultor, sem poder de decisão final. O antigo CEO precisou aprender a apresentar propostas, ouvir recusas e voltar à mesa sem transformar divergência em deslealdade. Participou da venda dos imóveis da família, reduziu benefícios executivos e se reuniu pessoalmente com os ateliês cujos contratos haviam sido suspensos. Em cada visita, pediu desculpas sem mencionar Marina. Não entregou cheques como gesto teatral. Levou cronogramas de pagamento, acordos revisados e respostas para perguntas difíceis. Algumas pessoas aceitaram conversar, outras não. Ele aprendeu a sair sem exigir perdão. Dona Ivone foi uma das últimas a recebê-lo. Augusto entrou no Estúdio Duarte numa manhã em que Marina estava em Belo Horizonte e encontrou a senhora costurando sozinha. "Ela não está", disse Ivone, sem levantar a cabeça. "Eu sei." Ele colocou sobre a mesa um documento que garantia a manutenção do fundo de autoria mesmo se a Casa Valença fosse vendida no futuro. "Vim entregar isto." Ivone leu cada página com desconfiança. "Você acha que papel resolve tudo?" "Não, mas alguns papéis impediram que destruíssemos o trabalho de vocês. Talvez outros impeçam que alguém repita." Ela fechou a pasta. "Você está diferente." Augusto não sorriu. "Estou tentando não ser o mesmo." "Por causa dela." Ele olhou para as máquinas antigas.
No começo, sim. Agora porque não quero continuar vivendo como o homem que fez aquilo. Ivone assentiu lentamente. Melhor resposta. Antes de ele sair, perguntou: Você ainda ama Marina? Augusto parou na porta. Sim. E vai fazer o quê? Respeitar o fato de que ela não me deve uma segunda chance. Marina soube da visita, mas não comentou. Sua própria transformação exigia mais do que construir uma empresa. Durante anos, acreditara que força significava não precisar de ninguém e que explicar a própria dor diminuía sua dignidade. No estúdio do arte, percebeu que repetia esse comportamento com a equipe. Quando os pagamentos de um cliente atrasaram, escondeu o problema e tentou resolver-lo sozinha. Helena descobriu e a confrontou diante da mesa onde revisavam o orçamento. Você criou uma empresa baseada em transparência e está fazendo exatamente o que criticava. Marina ficou ofendida. Eu estava protegendo vocês. Helena cruzou os braços. Essa frase lhe parece familiar? A pergunta a atingiu. Marina reuniu os sócios, mostrou os números e apresentou opções. Ninguém a considerou fraca. Pelo contrário, encontraram juntos uma solução que ela não teria imaginado sozinha. Naquela noite, Marina abriu o caderno da mãe e encontrou uma anotação esquecida. Quem costura sozinha esconde o erro até que o tecido rasgue. Ela riu e chorou ao mesmo tempo. Começou a entender que sua recusa em pedir ajuda também fora uma forma de controle. No casamento, esperara que Augusto reconhecesse necessidades que ela raramente expressava com clareza. Isso não justificava o que ele fizera, mas revelava uma parte de si que precisava mudar. Amor não deveria exigir adivinhação, assim como confiança não deveria depender de submissão. Marina passou a falar quando estava cansada, a admitir quando sentia medo e a permitir que os outros contribuíssem antes de a crise se tornar insuportável. A independência que conquistara não era isolamento, era a liberdade de escolher vínculos sem desaparecer dentro deles. A mostra sobre o projeto Mãos Invisíveis foi inaugurada 8 meses depois, em um antigo galpão restaurado no centro de São Paulo. Nas paredes, fotografias ampliadas mostravam mãos trabalhando, nomes completos, técnicas, cidades e anos de contribuição. Não havia um único painel dedicado à família Valença. A Casa Valença aparecia como uma das instituições envolvidas, ao lado dos ateliês, cooperativas e criadores independentes. O vestido marfim ocupava o centro do espaço, suspenso sob uma luz suave. A faixa interna com os 117 nomes podia ser vista por meio de um espelho colocado sob a saia. Marina chegou cedo, usando um vestido de corte simples criado por ela e Ivone. Jornalistas, estudantes, designers e trabalhadores da indústria começaram a ocupar o galpão. Alguns dos profissionais homenageados levaram filhos e netos, outros permaneceram diante dos próprios nomes, como se ainda não acreditassem que tinham direito àquele espaço. Quando o evento começou, Marina subiu a uma pequena plataforma. Não pediu que ninguém se levantasse, disse apenas: Na primeira noite, ficar de pé foi uma forma de revelar quem estava presente. Hoje, ninguém precisa provar que existe. Os nomes estão aqui. O aplauso foi longo, mas não a isolou no centro. Marina chamou os criadores para perto de si e entregou o microfone à dona Ivone. A senhora declarou que passara 40 anos ouvindo que costureira boa era aquela que não aparecia. Pois agora vão ter de se acostumar com a nossa cara, concluiu, arrancando risos e lágrimas. Augusto chegou depois do início, sem fotógrafos e sem ocupar a área reservada aos patrocinadores. Ficou no fundo do galpão, próximo à porta, usando um terno escuro simples. Marina o reconheceu antes de admitir para si mesma que estivera procurando por ele entre os convidados. Não haviam se encontrado nos últimos 4 meses. As comunicações entre o Estúdio do Arte e a Casa Valença aconteciam por meio das equipes jurídicas e criativas. Augusto respeitara cada limite. Enviara flores apenas uma vez, no aniversário da morte de Elsa, sem cartão que exigisse resposta. Marina agradecera e nada mais. Durante a visita à exposição, ele parou diante de cada painel e leu os nomes. Não tentou aproximar-se enquanto Marina conversava com jornalistas. Quando chegou ao vestido, encontrou a faixa interna refletida no espelho. O nome de Elsa estava ao lado do de Marina, Ivone, Helena e dezenas de outros. Ele permaneceu ali por tanto tempo que Dona Ivone decidiu interrompê-lo. Se continuar olhando assim, vai furar o tecido. Augusto sorriu discretamente. Está perfeito. Não está.
Há 2 pontos tortos perto da barra. Eu não consigo ver. Porque não sabe onde procurar. Ivone apontou para Marina do outro lado do galpão. Aprendeu alguma coisa sobre isso? Augusto acompanhou o olhar. Um pouco. A senhora se afastou, deixando-o sozinho. Marina terminou a conversa, respirou fundo e caminhou até ele. Você veio. Recebi o convite. Todos os ex-diretores receberam. Augusto assentiu. Mesmo assim, fiquei feliz. Por alguns segundos, eles observaram o vestido em silêncio. A antiga intimidade estava ali, mas não era mais automática. Precisava pedir licença para existir. Augusto foi o primeiro a falar. A Casa Valença aprovou permanentemente o comitê de autoria. A administração independente continuará por mais 2 anos. Helena me contou. Também escolheram uma nova presidente. Marina olhou para ele. Você não vai voltar ao cargo? Não agora. Foi decisão do conselho? Foi minha. Ele respirou devagar. Percebi que passei grande parte da vida tentando ocupar uma cadeira antes que alguém pudesse tirá-la de mim. Quero descobrir quem sou quando não preciso defendê-la. Marina sentiu algo aquecer dentro do peito, mas não ofereceu a resposta que ele talvez desejasse. E o que vai fazer? Trabalhar na reorganização dos contratos internacionais. Sem título especial. Ele sorriu levemente. É estranho precisar convencer pessoas sem poder demiti-las. Marina riu. O som surpreendeu os dois. Augusto a observou com uma ternura cuidadosa. Senti falta disso. Ela não negou. Eu também senti falta de algumas coisas. De mim? A pergunta quase carregou o antigo impulso de exigir garantias, mas ele a corrigiu antes que ela respondesse. Não precisa responder. Marina percebeu a mudança. Senti falta de você. Não do homem no camarim, nem do CEO que esperava obediência. Senti falta do homem que escreveu no meu primeiro desenho para eu confiar no que via. Augusto baixou os olhos. Eu encontrei aquele desenho no apartamento depois que você saiu. Eu levei comigo. Fiz uma cópia antes da mudança. Ela balançou a cabeça. Ainda controla arquivos. Estou em recuperação. Eles caminharam até uma área mais tranquila do galpão, onde fotografias de Elsa e outras costureiras antigas cobriam a parede. Augusto parou diante de uma imagem em que Marina aparecia ainda criança, sentada debaixo da mesa de corte. Eu gostaria de ter conhecido melhor sua mãe. Marina cruzou os braços, não como defesa, mas para conter a emoção. Ela teria desconfiado de você. Com razão. Depois teria oferecido café e feito perguntas demais. Eu responderia. Marina olhou para ele. Hoje responderia. Augusto aceitou a correção. Hoje sim. O barulho da exposição parecia distante. Ele então retirou do bolso um pequeno objeto envolvido num lenço. Marina ficou tensa ao reconhecer o brilho da antiga aliança. Não trouxe para pedir que coloque de volta, explicou rapidamente. Eu deveria ter devolvido antes. Estendeu a mão aberta. Pertence a você, mesmo que decida vender, guardar ou derreter. Marina pegou o anel. O metal parecia menor do que em sua lembrança. Durante anos, representara amor, posição, promessa e prisão ao mesmo tempo. Por que guardou? No começo, porque achava que teria como convencer você a usá-lo de novo. Depois, porque precisava lembrar do momento em que acreditei que podia obrigar alguém a me amar através do medo. Marina fechou os dedos sobre a aliança. Não vou usar novamente. Eu sei. Talvez transforme em outra coisa. Augusto assentiu. É seu direito. Ela guardou o anel na bolsa. O gesto não foi uma reconciliação. Foi a recuperação de algo que antes carregava o nome dele e agora poderia ganhar outro significado. Augusto respirou fundo. Não vim pedir que volte para o apartamento. Ele foi vendido. Também não vim pedir que desfaça o divórcio, porque isso não existe. Marina permaneceu em silêncio. Vim dizer que ainda amo você. Não como argumento, nem como dívida. Apenas como verdade. Se sua vida for melhor sem mim, vou respeitar. Mas se algum dia quiser tomar um café, caminhar ou me conhecer de novo sem o peso do casamento que destruímos, eu gostaria dessa oportunidade. Marina sentiu o medo surgir. Não o medo de depender dele, mas o medo de confiar outra vez e descobrir que a mudança era temporária. Você entende que eu posso dizer não depois desse café? Sim, e que não voltaremos a ser quem éramos. Espero que não. E que eu não vou usar Valença outra vez. Augusto olhou para a placa do Estúdio Duarte projetada numa das paredes. Marina Duarte é o nome da mulher por quem me apaixonei antes de começar a tratá-la como extensão de mim. Ela respirou com dificuldade.
Eu também errei. Augusto franziu a testa. Não precisa dividir minha culpa para me aliviar. Não estou fazendo isso. Marina contou que escondia problemas. Esperava que ele interpretasse silêncios e confundia orgulho com autossuficiência. Você destruiu minha confiança. Mas antes disso, eu também deixei de falar quando deveria. Não porque você não pudesse ouvir, porque eu tinha medo de precisar de você e me tornar como minha mãe, dependente de pessoas que não reconheciam seu valor. Augusto ouviu sem interromper. Podemos aprender de outro jeito, disse. Marina olhou para ele. Talvez. Não era uma promessa, mas também não era uma porta fechada. Saíram do galpão depois que o último convidado partiu. São Paulo estava úmida, e as luzes dos prédios refletiam nas calçadas como naquela noite em que Marina deixara o desfile sozinha. Augusto ofereceu-se para chamar um carro, mas ela recusou. Quero caminhar um pouco. Ele assentiu. Posso ir com você? Marina pensou antes de responder. Até a esquina. Caminharam lado a lado sem se tocar. Conversaram sobre coisas pequenas, o novo contrato do estúdio, uma reforma no ateliê, o fato de Dona Ivone ter expulsado um fotógrafo que tentara mover o vestido sem luvas. Na esquina, Augusto parou. O café ainda está de pé? Marina observou o homem diante dela. Não havia carro esperando, segurança ou pasta de documentos. Apenas alguém que aprendera a perguntar sem transformar a resposta numa medida de poder. Domingo, disse. Às 10, no café perto do ateliê, o rosto dele se iluminou, mas ele não avançou para abraçá-la. Estarei lá. Marina deu 2 passos e voltou-se. Augusto. Sim? Não chegue cedo demais. Eu ainda odeio sentir que alguém está me esperando para me pressionar. Ele sorriu. Chego às 10. Ela continuou andando. Dentro da bolsa, a antiga aliança tocava o caderno de sua mãe a cada passo. Não sabia no que transformaria aquele metal. Talvez numa pequena linha de cobre, talvez num pingente, talvez em nada. Pela primeira vez, não precisava decidir imediatamente. 1 ano depois, o Estúdio Duarte apresentou sua primeira coleção independente num galpão aberto, sem cadeiras reservadas por sobrenome. Cada peça trazia na etiqueta externa todos os nomes de seus criadores. A Casa Valença participou como parceira de distribuição, não como proprietária. Cecília acompanhou a transmissão de um apartamento menor em Higienópolis, onde reconstruía uma vida longe da empresa. Ainda respondia pelos processos decorrentes de suas decisões e fazia terapia por insistência de ninguém além dela mesma. Não pedira perdão a Marina, mas enviara uma carta à Dona Ivone, reconhecendo que ameaçara os ateliês para preservar um sistema que a destruíra antes de destruir outros. Ivone guardou a carta sem responder. Algumas reparações levavam tempo. Outras jamais se completavam. Augusto estava entre o público, sentado na 3ª fileira, sem título no convite. Ele e Marina não haviam se casado novamente. Passaram meses encontrando-se para cafés, caminhadas, discussões e silêncios que agora eram explicados antes de se tornarem feridas. Algumas vezes Marina pediu espaço. Ele concedeu. Outras vezes, Augusto admitiu medo antes de transformá-lo em suspeita. Ela aprendeu a pedir ajuda sem sentir que entregava a própria autonomia. Naquela noite, quando a última modelo entrou usando o vestido marfim reconstruído, o público percebeu a linha de cobre bordada por toda a barra. Marina surgiu ao lado de 117 criadores. Não precisou pedir que ninguém se levantasse. Todos já estavam de pé. Augusto esperou até que os aplausos diminuíssem. Quando Marina desceu da passarela, ele a encontrou perto da mesma caixa de madeira usada na reunião que impedira a venda. Foi bonito, disse. Ela sorriu. 2 pontos ainda estão tortos perto da barra. Agora eu sei onde procurar. Marina aproximou-se e segurou sua mão. Não havia aliança em nenhum dos dois. Ainda não. Talvez nunca houvesse. O que existia entre eles não precisava repetir a forma anterior para ser verdadeiro. Augusto levou a mão dela aos lábios, mas esperou sua permissão antes de beijá-la. Marina assentiu. Ao redor, os criadores desmontavam o palco, davam entrevistas e chamavam uns aos outros pelo nome. A história da Casa Valença não terminara, mas já não pertencia apenas aos Valença. A história de Marina também não terminara no divórcio, na humilhação ou no aplauso daquela primeira noite. Ela não vencera porque fizera todos se levantarem. Vencera porque, quando esperavam ver, lá de joelhos, decidiu permanecer de pé. E quando Augusto finalmente aprendeu a se levantar ao lado dela sem tentar ocupar seu lugar, Marina escolheu não voltar ao passado.
Escolheu caminhar com ele em direção a algo novo, construído não sobre medo, dependência ou sobrenomes, mas sobre duas pessoas capazes de permanecer inteiras enquanto aprendiam, enfim, a amar.